papel e caneta na mão que vai começar uma aula de história agora, a história de Brasília. Em Brasília, 19 horas, está começando o Capitalk, podcast de Brasília para o Brasil. E hoje quem, TJ? Hoje com o convidado que mais representa Brasília, dentre todos os convidados que já vieram aqui. Ele tem propriedade do que fala, do que divulga, do que diz. O dono da página Histórias de Brasília, João Amador! Seja bem-vindo, João. Obrigado, João, muito bom estar aqui. Obrigado pelas palavras, valeu. Antes da gente começar, eu quero avisar o pessoal que escuta a gente no Spotify que vai ser hoje um programa muito visual. Boa. Vamos ter bastante fotos, vamos falar das fotos, vamos mostrar um pouco o perfil da história de Brasília. Eu acho que de todos é o programa mais visual que a gente vai ter hoje. Com certeza. O que a gente vai utilizar de fato, o monitor aqui não apenas para simbólico, né? Ilustrar a nossa logo, né? Exato. E quem costuma escutar a gente no Spotify, eu tenho vários amigos que gostam de escutar no Spotify, convida aí pro YouTube e dá uma olhadinha, porque vale a pena. É uma viagem no túnel do tempo de Brasília, da nossa capital. E digo mais, você que gosta de Brasília, que é apaixonado por Brasília, você obrigatoriamente tem que escutar ou assistir até o final. Você que mora em Brasília, que não conhece muito a história também, e você que não gosta principalmente, porque é nesse programa que iremos converter você, que você vai se apaixonar pela história dessa cidade. João, valeu demais por ter aceitado o nosso convite. Rodrigo falou que desde o início pensamos em trazer você. Sim. Afinal, o Capital que tem como objetivo principal enaltecer Brasília. Você é um cara que enaltece Brasília nas redes sociais. Desde quando? Desde 2014. Internet era mato ainda. Internet era tudo mato. Tudo mato, tinha nada. Aqui onde era Snapchat, tinha nada. Era Redemoinho. Exatamente. TikTok, nada. Não tinha tudo isso. Quero saber primeiro de você. Primeiro do criador do Instagram que tá bombando, quase 100 mil seguidores. De onde surgiu o seu interesse por Brasília? Foi crescendo aqui mesmo, vivenciando essa cidade que você se apaixonou? Como é que foi? Sim, eu sempre gostei de Brasília, né? Como todo mundo aqui que nasce, a maioria das pessoas que nasce ou vem para cá. Mas eu não morei em Brasília minha vida inteira, né? Meu pai é militar e eu nasci aqui em Brasília, fui embora com 3 anos. E voltei mais 2 vezes para morar na infância. Então, eu não vivi todos os meus anos aqui. Eu vim aqui todos os anos nas férias, porque meus avós moravam aqui em Brasília. Então, eu tinha essa relação de férias com Brasília e sempre amei a cidade. Era um período muito especial para mim. Eu morei na região norte, no Rio, Nordeste, em vários lugares. Legal. E sempre mantive essa relação com Brasília por meio dos meus avós. E eu sempre falava para mim mesmo, para os meus pais, quando eu crescer, eu vou morar em Brasília em definitivo. Não interessa se eles viriam para cá ou não. Era um plano que eu sempre tive. Falava, nem que seja com meus avós, eu vou morar com eles. Meu pai acabou vindo depois que se aposentou, veio morar aqui, mora até hoje em Brasília, meus pais vieram para cá, não era o plano deles, meu pai é do Ceará e ele queria morar em Fortaleza, onde eu morei vários anos também. Falou, quando eu me aposentar, eu vou morar em Fortaleza. Ele acabou vindo para cá. Então a família está tudo aqui até hoje. E É um caminho inverso, né? Porque geralmente a gente sai daqui para visitar nossos avós em outro estado. Exatamente. Você veio de outro estado para visitar os seus avós em Brasília, que legal. Exatamente. E foi o que fez a minha relação se solidificar com a cidade, porque pelo menos uma vez por ano eu vivia aqui, e eu vivia intensamente em Brasília, né? Porque como eu não morava, e morava sempre em um lugar completamente diferente, eu queria, tudo aqui me encantava. Então eu turistava mesmo. Então eu ia com meus pais e meus avós para a Torre, ia para a piscina de ondas, rolava ali pelo parque, os pontos turísticos. Então para mim era muito especial. Ou seja, você, por vir sempre em Brasília, uma vez por ano e tal, e não morar aqui, você ia muito mais nos pontos turísticos do que os moradores de Brasília. Sim, exatamente. E mais vezes. E mais vezes. Procurava saber mais a respeito. A primeira vez que eu fui Muito na legal. catedral foi levando alguém de fora. Entrei na catedral de isso fato. acontece Eu acho que eu muito, nunca né? entrei na E catedral. detalhe, eu acho. falei pra pessoa assim na época, aqui tem uma parede que você fala aqui e escuta do outro lado. Sem saber se era verdade. Podia ser uma lenda urbana, né? Podia ser uma lenda. É verdade, tem é mesmo. verdade. Aí, quando eu cheguei lá, já vi uma mulher falando assim, a outra lá no final, eu falei, tá vendo, é ali, pode ir lá. Falei que tinha. Pronto, aí. Ufa, que bom que eu não falei besteira. Cara, legal. E foi com que idade que você voltou definitivo?
Com 17... Dos 8 aos 12 eu morei aqui. Uhum. Ah, tá. Com 17, aí eu já vim em definitivo, aí entrei na faculdade Morou e tal, aonde e meus aqui? irmãos. Eu morei aqui nas Vilas Militares, tanto lá no SMU, ali perto do Cruzeiro, sou militar Claro. urbano, 103 Norte, 209 Sul, tudo quadro de militar. E aí Bacana. depois, sempre morei na Asa Sul, aí depois que vim em definitivo, moro até hoje. Na Asa Sul. Isso. Legal. Entende muito de plano piloto. Exatamente, sempre foi ali sempre foi o meu quintal, e eu moro hoje na 306 Sul, né, um lugar que eu escolhi morar ali o mais próximo possível da área histórica de Brasília, que eu chamo ali aquele quadrado que seria a quadra modelo, né, 308, 107, que é onde eu vou muito para passear, levo meus filhos ali na igrejinha, naqueles Boa. lugares ali perto, na própria 308 eu vou muito, então eu sempre planejei morar ali naquele ponto histórico, criar meus filhos ali, e meu filho tem 8 anos, eu tenho uma de 3 e um de 8. Ele saca muito já de Brasília, ele vê os azulejos de Altos Bucão, sabe quem construiu a catedral, porque a gente vai andando ali, ou andando de bicicleta, ou andando a pé, e eu vou contando para ele as histórias. Ó, Boa, legal. demais. Engraçado, eu estudei em escola pública e eu não tive muito isso na escola pública sobre a história de Brasília, sabe? Não, mas A nem gente, particular. a gente É, teve não assim, tem, história né? de Não Brasília, tem. que a gente tem é mais a história do Brasil, É o JK, quando Brasília entra, Exatamente. sabe? E é uma história escrita por quem não é de Brasília. Exatamente. Então, inclusive, esse projeto chamado História de Brasília para Crianças, que é um livro que eu estou Aqui, ó. fazendo, exatamente. Eu comecei agora para Histórias de distribuir Brasília para crianças. nas escolas. Demais. João Carlos Amador, que de Amador não tem nada. A gênese dele eu vou muito às escolas, ia antes da pandemia, Uhum. depois fiquei fazendo por live. Chegou a ver? Tá? Porque as professoras Vou dar uma me olhadinha. chamam que elas procuram... É o 4º ano, né, que você aprende sobre história de Brasília na escola. E elas procuram conteúdo para falar para os alunos de Brasília, fora do livro didático, que é muito fraco, Não e elas tem. não acham. E elas me acham no Google, né? Procurando, Legal. vamos ver sobre assunto tal, aí me acham. Você vai muito à escola? Vou muito à escola, de tanto públicas quanto particulares, Que mais legal. públicas. E aí ela chamava, vem aqui um dia para conversar com os alunos e tal. Então, percebendo isso, falei, vou fazer um material com histórias Que massa, sobre cara. a cidade, sobre o DF, que não estão nos livros didáticos, porque o livro didático fala muito do básico, né? Justamente para auxiliar os professores a entrar no assunto com as crianças. Quando a gente pega o livro de história, assim, que entra Brasília, aí foi construído Brasília na década de Exatamente. 60. Aí é aquela história meio, assim, é mais política. Total, É exatamente. só política, né? Que vê o presidente fulano de tal, ciclano de tal, os militares, não sei o quê. E Brasília Acabou. Brasília é É. o pano de fundo. Exatamente. Você quer saber um detalhe maior sobre onde você mora, das várias regiões das cidades, né? Eu quero saber algo mais sobre Taguatinga. Não tem. É. Ceilândia, nem é citado. Cara, demais. Tem aqui a origem, como foi a criação das principais cidades satélites. Agora, do Guará tá errada. Você foi no meu show, você viu verdade, é a verdade. verdade sobre a criação do Guará. É possível, é possível. Guará tem Guará 1 e Guará 2. E aí, as pessoas não sabem, mas foi um engano. Não era para ter 2 Guarás. É que fizeram o primeiro Guará e aí esqueceram que tinham feito e fizeram outro De novo, Guará, outro. entendeu? Aí o cara falou, oxe, fi, mas já tinha um Guará, ó. Aí o outro disse, é mesmo, fi. E agora? Coloca 1 e 2 e joga pra já. É isso que aconteceu no Guará. Que massa, velho. Criação de Taguatinga, criação do Guará. Você colocou uma foto uma vez do Ponto centro alto de de Taguatinga, Brasília. que eu não identifiquei, Era que era o completamente centro de diferente. Taguatinga. Tinha um balãozinho ali, né? E tinha um balãozinho. É. E aí eu só vi porque eu li. Eu falei, caraca, isso é Taguatinga. Cadê a Poliele ali na esquina, pô? Exatamente, é. Poliele veio antes de Taguatinga, né? É, eu acho que surgiu a Taguatinga, Poliele. Poliele, Ao redor depois- da Poliele. ao redor da Taguatinga, Poliele. exatamente, é. A Praça do Relógio. Aí também tinha a Praça do Relógio, era só um terreno vazio, onde a igreja Nossa Senhora, né? Perpétuo Socorro, também vazio, Estela Maris ali, tudo vazio. Eu falei, é um lance de imaginação. Na sua cabeça você constrói ali naquele barro que você tá vendo Mas na foto. nada mais daquela época existe, né? Nada, É. nada. Você tirou os A próprios capa prédios. desse livro é maravilhosa. Você já conquistou muito... Como é que o pessoal que chama nossa geração hoje? Cringe? Não, cringe é quem faz cringice. Nossa geração é a geração que deu certo. Ah, é? Tá bom. É a última geração que deu certo nesse Tá bom. no Então o mundo. pessoal da nossa geração que deu certo já é conquistado por essa capa com um foguetinho aqui. Que, pô, tá doido. Brasileiros que não foi Não foi, exatamente. ao foguetinho. Tem que ir. Brasileiros com menos de 40 anos aí, É verdade. que não foi ao foguetinho, não é tava brasiliense. Demais, já levou seus filhos lá, claro, né? aqui muitas vezes. Essa foto aí é meu filho ali.
De vermelho? É, de vermelho. Que massa, Deixa eu ver. velho. Deixa eu E eu ver. procurando, pensando, sério, meu, será que tirou foto no dia que meu filho foi? Não, boa. Eu ia pensando, será que esse mundo vai aceitar sair na capa do... É, Tem não que tem que pagar. aceitar o pai. Agora já que era, mandou, né? Já Já era. era. Já era. E esse aqui você não vende? Vendo. Vende também. Ele tá nos pontos de venda na Verdurão Camisetas, Verdurão meus grandes Camisetas, parceiros. que, pô, eu sempre Tá aí, uso né? Verdurão Camisetas. Na banca da 308 Sul, banca da Conceição, que tem muita coisa legal. Na banca da 108 Sul, que foi a primeira banca de Brasília. Tá à venda lá também. Cara, recomendo muito, gente. Só uma pequena lida que eu dei aqui, demais. Para as Não. crianças, adolescentes. Visualmente é muito bonito. E tem os Demais. outros livros de história de Brasília que também estão Tem lá. vários infelizmente livros, você não tem trouxe. vários livros, né? É porque eles acabaram, só tem um agora, Esse a vai edição ficar 4. aqui em algum Depois eu vou lugar trazer para que a gente ainda vai vocês. encaixar ele. Ah, boa. Vai Vou encaixar colocar aqui ele no na cenário. estante. Boa. Não, Tem um antes- livro do Siri também que a gente Tem um do pôr Siri, também. tá ali, que a gente vai colocar. O Siri fez um livro para crianças também, bem Ah, legal. legal. Siri. Sim. Contos escritos por ele, inventados por ele. Sim, isso Mas isso é muito antes legal. eu vou pedir para você autografar pra Ah, gente. claro, com todo É. prazer. Exatamente. Então vamos lá, vamos ver as fotos da nossa cidade e a gente vai comentar. Vamos aqui lá, agora. vamos lá. Eu separei Essa- algumas assim. Essa daqui eu deixei Pois logo é, de cara. umas interessantes, emblemáticas, Isso é pegando incrível. mais cidades. Isso é incrível. Essa foto é de 64, quando aconteceu a maior chuva de granizo da história do DF. Nenhuma se comparou até então. Que ela literalmente cobriu a cidade de branco. Então essa foto aí é lá do Arquivo Público do DF, qualidade muito boa, é um ótimo trabalho que eles fazem. Para aquela época, meu É, amigo. e eles registraram bem esse fato, né? Todo mundo tirou foto. Muita gente, eu já recebi várias, já publiquei algumas, de pessoas comuns que tiraram foto fazendo boneco de neve. Aqueles bonecos brasileiros, sabe? Todo meio troncho, mas fizeram de neve, Da não. Deep Web. É, boneco de gelo, na verdade, né? Das pessoas brincando, que realmente parecia neve. Foi atração turística na cidade Não, naquela é, época. Quando eu olho essa foto, eu olhei, eu fiquei assustado. Não é possível. Isso parece muito neve. Parece muito Pois neve. é, neve, mas ó, se você pensar, pô, o cara tá descalço. Tá, aqui, eles estão tá sem uma tranquilos blusa de ali. frio, tá uma neve é muito... só gelo que derreteu rapidinho. Então, a gelo, primeira- gelo branco. Mas Primeira mudou neve. a paisagem, foi, assim, saiu na imprensa, foi um feito. Imagina, Que ano foi? 64. Não tinha nada na cidade acontecendo vendo ali ali só a no esplanada. dia a Incrível dia, essa né? foto, porque é nítido que é Brasília, né? Pelos ministérios atrás, e as pessoas varrendo o que parece com neve, carros atrás, fusquinha É, eu ali. ia falar agora, o Fusquinha Demais. que é uma rural, né? Rural, é, Ali exatamente. tem um outro também. São esses a caras- Maguete, Que Fusquinha, foto histórica. Que a foto galera histórica. lá limpando, e foi um evento. E até hoje, de vez em quando eu recebo no WhatsApp alguma coisa assim, o dia em que nevou em Brasília, a galera compartilhando essas coisas, mas nunca nevou em Foi Brasília. só né? uma chuva. Foi só chuva de granizo. A gente nunca vê uns nevou. memes de vez em quando falando do clima de Brasília, né? É, Calorão e neve. neve, é. Inclusive, seu irmão, que já eu falo quem é, ele postou Ele botou, um meme com neve na Sim, esplanada de literalmente verdade. a neve, é, Literalmente sim. neve. É demais isso daí. Vamos pra essa daqui. Ah, isso aí vocês Supermercado Total. conseguem Aí identificar onde E aqui é? eu vou dar Não um consigo, zoom aqui. consigo Tem dar. o Jumbo. Jumbo, antigo Pão de Açúcar. Jumbo. Inclusive, até hoje a minha avó fala O meu pai que também. vai ao Jumbo. Meu pai só vai ao Jumbo, só vai ao Jumbo. Seus pais trabalharam no Jumbo? Olha aí, histórico. Não, minha avó, acho que minha avó paterna, Marilda, ela também Onde até é que é hoje isso? chama Jumbo. É o Conjunto Nacional. É a primeira etapa do Conjunto Nacional. Nacional. Aí, aquela parte, ó, a primeira rampa ali, o Jumbo é onde? Hoje está o Pão de Açúcar. Onde já foi o Pão de Açúcar. Hoje, não tem, hoje é a Marisa, Isso eu aqui é acho. a Isso, parte Pão de de trás. É Açúcar a era na parte de, Marisa. é a parte Marisa. de trás do conjunto, né? É, virada lá pro setor aqui, hoteleiro. aqui tem o... A plataforma da plataforma rodoviária. rodoviária. Aqui tá em construção o Venâncio. Tá tudo O ali. Conic. Não, ali é o Conic Conic, ainda, em Conic. construção. É porque lá Um o dos prédio é tudo prédios, né? Venâncio. É verdade. Nick? É, aqui, ó. Nicalaté. Oh. Que demais. legal. Então, o que Demais, não velho. dá pra gente identificar é por isso, né? Porque depois ele continuou aqui pra esquerda, né? Ele foi feito. Ele vai crescendo pra cá, né? O conjunto ele foi construído em 3 etapas. Essa foto é de 71, Ó, quando o foi Fusquinha inaugurada a aqui. primeira etapa. Essa é a entrada que reto dá na Marisa? É, exatamente. Ah, tá. Exatamente. Que é o ponto frio E ali no canto. Casas é. Bahia. Casas Casas Bahia, isso. Bahia. Casa Ponto Frio. É, isso. agora as Casas Bahias que estão lá, tá nessa Tá nesse quininha Isso Quininha mesmo, aqui. isso mesmo. De conjunto eu entendo. Apesar de que eu sempre me perco lá dentro. É incrível. Ah, é. Eu não É consigo verdade. me encontrar lá dentro. Tipo, eu preciso ir pra tal lugar. Eu saio num lugar errado. Aí tem que andar tudo pra chegar do outro lado. É Eu também sou inacreditável, assim até inacreditável. hoje. Poucos anos atrás eu descobri que tinha andares pra cima. Eu ficava só ali ou descia. Sério, Raramente eu velho? subia. Um dia eu perguntei, cara, eu tô com fome, tem uma praça de alimentação nesse shopping. Tem, pô, sobe aqui. Ah, que é isso? Tá doido. Aí eu subi. É gigante, Aí eu uma olhei praça. assim e falei, olha, tem mais... Discodil tem uns ali corre- até hoje tá É, lá. Discodil. Discodil é a mais antiga, tá lá até hoje. Vou muito no conjunto, vou muito.
Então, essa é de 71, e o Jumbo ele foi o grande carro-chefe. O Conjunto Nacional foi chamado de Jumbo por muitos anos. As pessoas, como ele foi a grande atração da cidade e não era nem um shopping, se for ver se ele era um lugar onde tinha o Jumbo. Um comércio. Então as pessoas chamavam, ele virou anos depois que ele se consolidou como Conjunto Nacional, ele era o Jumbo. Porque ele depois inauguraram as outras etapas, outras lojas grandes foram lá, Mesbla, Sears, coisas mais robustas. Esse programa que vai entregar a idade de muita gente. Vai, Com certeza. Jumbo, tinha um Jumbo grandão no centro de Taguatinga. Tinha. Que depois virou Pão de Açúcar, que foi por anos o Pão de Açúcar, hoje é Casas Bahia. Mas tinha um Jumbo grandão. Minha avó vai até hoje no Jumbo. No Jumbo, né? Minha mãe também ficou muitos anos, falava Jumbo, 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 até que ela se rendeu a Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Ali, ó, ali na 702 Sul, tinha um Jumbo ali, bem na esquininha onde foi um banco, hoje era o Santander ali por muitos anos. E era um dos grandes Jumbos. Gilberto Salomão tinha um Jumbo onde hoje é o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Era o grande Jumbo. Mudou de nome mesmo? Mudou um dono e... Mudou Foi de... isso mesmo. Vendeu, não? Sempre foi do mesmo grupo. Comprou, né? Ou mudou só o nome? Não, eles sempre foram do grupo Pão de Açúcar, mudou o nome, aposenta. Mas em outros países existe Jumbo. Em Portugal tem o Jumbo ainda. Sério? Um elefantinho, tudo mais. Que legal, mas é um velho. outro Jumbo, na verdade. Acho que não é do grupo Pão de Açúcar. Eu não sei exatamente como eles mantiveram, mas existe lá. Historiador de Brasília, não de Portugal. Então, o Jumbo tá lá, não sei. Mas tá lá. Que ano foi isso? 71. 71. Inauguração uma coisa interessante. Na inauguração do conjunto, né, que foi a inauguração do Jumbo, a inauguração do conjunto, na verdade, foi a inauguração do Jumbo, que foi a grande atração. Eles pegaram um elefante e botaram nessa rampa aí, na inauguração. Que isso? Um elefante de verdade. Ele foi nesse, ele rodou alguns. Foi lá naquele do fim da Asa Sul, que é um Pão de Açúcar hoje, era um Jumbo também. No fim da W3 Sul, né? Na Sul, sim. Então, ele rodou, ele foi lá na Asa Sul. Cara, que marketing, velho. E as crianças viam, tem foto de criança. Quem quer ver um elefante de perto da cidade? Exatamente, subia no elefante e assim, era segurança zero. E os engenheiros do conjunto... falar assim, era tudo bem seguro. Não, a segurança zero. Os engenheiros do conjunto não sabiam se o elefante iria... Se a rampa iria suportar o elefante. Então, tem relatos deles falando que eles avisaram, não sei se a rampa ela vai suportar um prejuízo, porque a gente não projetou um elefante, né? Aí o pessoal, agora já gordinhos assim, igual eu. Exato, tal. mas tinha que ser muitos, né? Tinha que ser não um elefante e com pessoas. Uns 7 Rodrigos, assim, talvez. Uns 50 Rodrigos. E com pessoas em cima, né? Não de vocês, do elefante, pessoas em cima. Ainda tem. E aí eles não sabiam, né? Da gente não. Infelizmente não caiu, né? Até hoje a rampa tá de pé ali, suportou um elefante. Então vamos colocar 2 agora pra ver. Vamos testar, vamos ver até qual o limite dessa rampa. Cara, demais. Vamos entupir de elefantes. Demais essa parte aí do conjunto. Vamos pra próxima. Essa aí é a Cidade Livre, que hoje em dia é o Núcleo Bandeirante, que é onde tudo começou, né? Brasília começou ali, o nome era Cidade Livre, porque era livre de impostos, então tudo era mais barato. Pensei que era sem lei. Também, né? Também. Ali era um faroeste, né? Todos eram literalmente um faroeste. O nosso faroeste caboclo aqui da época era a Cidade Livre. Então a cidade toda começou ali. As pessoas vinham, era onde tinha onde morar, é onde tinha comércio durante a construção, né? Então não existia comércio ainda, não existia plano piloto, não existia nada. Esse aqui era o baúzão da época. Baúzão, exatamente, os carros. Então a Cidade Livre, ela só tinha casas de madeira, a gente vê ali, porque eles não deixavam construir nada em alvenaria. Porque qual era a ideia? Ela seria toda demolida assim que a cidade fosse inaugurada. Então, era para facilitar a derrubada mesmo. Era só temporário. Temporário, tudo era temporário. Mas os moradores brigaram na justiça por muito tempo. Primeiramente foram no JK, o JK estabeleceu, não derruba, mantém a cidade. Não é JK Shopping, não. Não, eu pensei que depois o Roriz liberou. Exatamente. Aí conseguiram, depois virou uma região administrativa, virou o Núcleo Bandeirante, está lá até hoje. Se desenvolveu, construíram casas de alvenaria. Total. Mas nessa época era onde acontecia. E tinha de tudo aí. Tinha escola, cinema, o Dedé Santana, ele morou aí na Cidade Livre. Morou? Muito Dedé antes Santana. Por quê? de ser porque ele tinha um circo, né? Ele, a esposa dele e o Sim. irmão. E eles rodavam o Brasil inteiro. Então, quando começou o Brasil, ficou sabendo, vamos lá, né? Eles eram aqueles mambembes, né? Que ficavam fazendo shows pelo Brasil inteiro. Já estavam aqui na área, meio Minas, Goiás, vamos para Brasília, que estava sendo construído. Isso em 58. Aí ele montou a casa de espetáculo dele, meio circo e tal. Fez um sucesso até, fez um relativo sucesso.
se estabeleceu ali na Cidade Livre. Ele morou na W3 um tempo, que a W3 era as casas 700, né? Era o início. Caramba, então o Dedé Santana já morou em Brasília? Já morou aqui, já morou. Isso Ele foi e a que esposa ano? dele, 58, 59, Antes da 60 ele inauguração, saiu. né? Continuou. A ideia dele, ele viria morar aqui, mas o que aconteceu? Ele teve um filho de 1 ano, o filho ficou muito doente, acabou morrendo, ainda bebezinho, mas ele se mudou para São Paulo para tratar o filho, ele e a esposa dele. Separou do irmão, né, que tinha sociedade. Então, eles só saíram de Brasília para o tratamento do filho. Mas depois já estavam lá, né? Aí continuou, aí não voltaram mais. Nunca ouvi falar nessa história. Mas é uma história bem legal lá. Bem interessante. Muito, o Dedé aqui desde o início, antes de ser os legal. Trapalhões. Aqui em Brasília, que demais, velho. E Então, ele fazia então espetáculo fazia espetáculo. para os candangos. Exatamente, que acontecia muito aqui. Na época ali da Cidade Livre, os principais, isso já era trazido pelo governo, pelo JK. Os principais cantores da época vinham para cá mesmo, né? Sério? Eram os cantores do rádio, todos os principais. Quantas pessoas tinham em Brasília nessa época? Quantos candangos? Você tem ideia? Nossa, olha, trabalhando aqui devia ter o quê? Uns 30 mil, talvez mais. É muita gente. Era então. muita gente. Pro meio do Só- mato desse? Só mais ainda, porque também não eram contabilizados os trabalhadores, que estavam ali fichado nas construtoras, né? Os familiares. Mas quem vinha e fazia as invasões, tem uma foto aí que eu vou mostrar mais para frente da Vila Mauri, você não tinha controle nenhum, né? Então chegavam, que eram as favelas da época, né? Que tomavam o DF inteiro e depois formaram muitas das cidades satélites. Aí daí Ceilândia foi a principal delas, que é uma história que também eu vou contar depois. Então esse pessoal não tinha muita contabilidade de quantos E tinham. esse circo aqui? Entendi. Esse é o Gran Circular, quem é um pouco mais antigo também vai lembrar dele. Isso aí é onde hoje é o Museu da República, que ele funcionou tá. até 99, foi de 85, foi inaugurado até 99. E todos os grandes artistas brasileiros passaram aí, vários internacionais, Suicide do Tênis tocou aí, e das bandas, praticamente todas as bandas de rock relevantes, anos 80 e 90, Engenheiros, Capital, Raul Seixas tocou aí, todo mundo tocou, Plebe e Barão Vermelho. E ele era o grande local de shows em Brasília. Um dos grandes locais, né? Tinha o Gran Circular e o Nilson Nelson também atraía muita gente. E ele foi desativado em 99 por falta de alvará de funcionamento dos bombeiros. Realmente era... Eu fui muito nele. Tinha o Carna Rock aí, né? Nos anos 90, ali no final dos anos 90, que durante o dia de carnaval faziam shows ali. Então rolava os Cabelo Duro, DFC, todas as Canela de Cachorro, as grandes bandas locais. Tocava todo mundo ali. Segurança zero também, zero. Era um padrão. A galera subia. Padrão nossa, anos 80. total, né? Eu não sei como nunca teve um incêndio. É tipo um galpão? Não, era um circo, era literalmente um circo. Tá. Era um Lona circo. mesmo. Lona. Só que o picadeiro era de alvenaria. E era um palco mesmo. As pessoas iam. Aí, mas tinham. Arquibancada era igual arquibancada de circo. Era um circo. Saquei. E todos os shows eram ali no palco, né? Tinha show de circo também, mas a maioria era show mesmo de banda de música, não só rock, né? Beto Barbosa tocou aí, um monte de gente tocou aí. Um circo fixo. Exatamente. Onde as atrações vão mudando. Vão Legal mudando, isso. é. Mas a história de muitos artistas antigos era o circuito de circo. Sim, né? exatamente. Que era O onde tinha os Chitãozinho Chororó espetáculos, fala né? muito disso, o pessoal do sertanejo. Né? É? Ele fala, a gente tocava nos circos. E acho que a ideia que a gente tem de circo é palhaço, picadeira, exatamente. e era diferente. Mas era um lugar de show, porque já estava lá pronta a estrutura, Tá aí um né? exemplo. Então o Gran Circular foi isso. E ele funcionou muito, deu muito certo. Eu acho que poderiam ter transferido para outro lugar, ele reformulado com mais segurança, mas aí ele foi destruído e foi construído aí depois, né? Começou a construção de todo aquele complexo. Teletubbies. Exatamente. Construída a casa do Teletubbies. Aquela nave ali. A Oca. Exatamente. Demolido e virou todo o complexo. Né? Ele está mais ou menos ali onde é entre o Teletubbies e a biblioteca. E mesmo, essa é a né? construção ainda. Essa construção está finalizando Imagem ali, da 85. Cara, eu tô impressionado com a qualidade dessas fotos. Pois é, né? Essa foto aí é de um material, eu peguei de um material do Tem governo. celular da Samsung hoje que tira foto pior que isso aí. Pois é, né? É porque essa aí foi uma foto profissional. É um material de divulgação do governo na época. O José Aparecido era o governador. E foi uma ideia dele. José Aparecido, indicado pelo Sarney, governador que na época não tinha eleição, tinha sido ministro da Cultura, um cara altamente ligado às artes,
Então ele deu um up mesmo nas artes do DF ali nos anos 80. Deixa eu- Só máquina, hein? Só Chevette, Fiat 147, Fiat, ó, Chevette, Brasília. Fusca, E Brasília. tudo muito parecido, né? Só o Fusca que destoa. É, Que ano isso? 85 essa foto. Então é capaz de algum funcionário ali estar vivo ainda. Ah, sim. Esse cara aqui, Bem ó. possível. Deve estar lá. Ele- Ah, eu lembro dele. Ele sempre, né? Ele sempre curte Ele- nosso sempre ficava ele lá assiste na muito lona, Capital, que ele Assiste manda mensagem. Capital, que é. E as verdade. bandas do rock, o Gran Circular foi importante pro Rock Brasília, que estava nessa época no auge, né? Porque todas as bandas tocaram aí. Era um palco mesmo democrático, o ingresso sempre era muito barato. E do lado da rodoviária, a ideia dele de ser do lado Isso da é rodoviária maravilhoso, foi né? isso. Isso é Que as pessoas maravilhoso. chegavam ali de qualquer cidade e iam embora rapidinho. E realmente era muito prático ali. Vamos para o próximo. Ah, essa aí, ó, Taguatinga que você falou. Tágua, York City. Taguatinga, nossa. Aqui, ó. A Sem um Poliele prédio. fica bem aqui, ó, né? Porque esse aqui é comercial. Tô certo? Exatamente. O cruzamento ali, onde Aqui- tem aquele balão. Você vem pra cá, você tá indo pro plano, você descer, você vai pra Ceilândia. Então a Poliele fica aqui, o Alameda fica um pouquinho mais pra cá. Ali no Não, canto. peraí, acho que eu tô confundindo. Acho que é nesse canto aqui que Acho que você tá chutando tudo. É, o falando lado de aleatoriamente. trás pra cá é plano, sentido plano, É. vindo do plano. Então, exato. Então, minto. A Poliele fica aqui, o Alameda fica pra cá. E ali é onde fica A Praça do Relógio fica Relógio, bem exatamente. aqui. Cadê o relógio? Não tinha Não relógio tinha, ainda. eu tava construindo. Essa foto é de 63. O relógio ficaria Relógio bem é, aqui. exatamente, só em Relógio de 70. O Jumbo ficaria bem aqui 70, atrás. 70. Ah, tá. Então ali atrás tem a caixa d'água, que foi o grande símbolo da cidade, ficava na entrada de Taguatinga. Ali é Foi Caixa demolido em d'Água. 84. Não, e um dia chuvoso, né? Mostra o céu de novo aí, olha aí. É Como mesmo. tava A chuva tava fechado. chegando aí, Essa né? chuva aqui tava sinistra. Como é que tá aqui? Fechadão o tempo. E aqui no meio, que era não dá pra ver direito, mas tinha uns banquinhos, umas árvores, e eram lugares para as pessoas Como se fosse uma sentarem, praça pra sentar. umas pracinhas Não era- sentarem, jogar um dominó. Não era Tinha uns perigoso, o banquinhos. trânsito era nada Exatamente, intenso, né? é. Ninguém Era ficava no tudo muito Instagram nessa tranquilo. época. Então era um lugar bem bucólico, Taguatinga, nessa época. Olha, essa aí é da Zanorte, ela é de 89. Essa aí era eu trouxe para mostrar um fenômeno que quem não viveu a época já esqueceu ou nem sabe, de como as invasões e favelas que chamavam, elas dominavam a Asa Norte inteira. Nesse caso, ó, é uma passagem subterrânea, todas as passagens da Asa Norte eram ocupadas por famílias. Elas não funcionavam para passagem, elas eram abrigo Olha, das pessoas é sem isso. teto. Olha. E tinha em todas mesmo. Tá fechado ali, né? Tá Aqui, ó. fechada, é. Eles Olha. fecharam e abriram uma prótese. Tanto que essa aqui principal, ela não existe mais. Ali da direita é a nova. Hoje em dia, se fizer É uma aqui. foto comparativa, ela é aí. Tanto que ela faz uma curvinha e tal. Então, a Qual solução quadra? do Qual governo, quadra que essa é na 309 Norte. Então, a solução do governo, além de retirar tudo, eles taparam todas as antigas passarelas e construíram novas. Então, quando taparam, tiraram, não com as famílias não estavam dentro, né? Mas taparam para as famílias não ocuparem mais. Então, essa foto aí mostra as duas fases, né? Essa que foi tapada. E várias quadras, hoje em dia, muitas quadras da nossa são recentes, né? São a partir dos anos 90, começaram a ser construídas. Elas eram ocupadas por favela, todas. Então, eram ali na 10, 11, 12, naquela região, eram gigantescas favelas ali na Asa Não Norte. sabia. Não, eu E também por sabia. que na Asa Norte? Porque ela não estava construída. A Asa Norte foi construída muito tempo tá, depois que a porque Asa Sul. A Asa Sul já não tava tinha mais. pronta. Uhum. Exatamente. Então, a Asa Norte tinha lugar para ser invadida Entendi. e foi invadida. Então, ali no final dos anos 80, o governo Roriz, tanto que uma das promessas do Roriz, quando veio assim, na primeira eleição ainda, que ele primeiro veio como governador biônico, né, indicado pelo presidente, depois ele foi eleito. E ele realmente conseguiu tirar todo esse pessoal e transferir para novas cidades. Samambaia é um exemplo dessa. Dessas cidades. Se o Ouriço Exatamente. não vaia Exatamente. e o rap é sua praia, você é de Samambaia. Exatamente. Essa galera, a maioria foi para Samambaia, que foi criada em 89, justamente no ano de retirada da maioria dessas invasões. Então, isso era muito comum na Asa Norte. Para quem viveu os anos 80 em Brasília, passar pela Asa Norte é passar por favela. Tinha mais favela Olha do aí. que prédio, né? Que louco. Tanto a W3 Norte era completamente diferente. Aí, depois que isso acabou, a Asa Norte valorizou imensamente. Sim, prédios novos, né? Exatamente. Mais Não era um modernos. lugar muito valorizado.
Tem casos, assim, já vi vários, de funcionário público ganha um apartamento funcional na Asa Norte. Ele troca para Taguatinga, Sobradinho, trocava por outro para ir para outras cidades, né? Porque Asa Porque Norte era não tinha muito, e nem bagunçado. existia nos anos Se 70, arrependeram. nem existia ligação entre as W3, que era de 76, né? W3 Sul e Norte, né? Sim. Então era super difícil você chegar nas... Ó, tinha um aqui sendo construído. Tô tentando Emcol, ler né? esse Jeffar É Barney. César Barney. É. Mais que um apartamento, um estilo de vida aí, ó. Olha, Vou comprar esse apartamento no César Barney. César Barney. Tem alguma ligação, posso estar falando besteira, tem alguma ligação, o fato da Asa Norte ser um ponto de invasão nessa época, com o fato da W3 Norte até hoje ser um point de prostituição? Não, Eu acho que seria inverso, não? eu acho que elas acharam, assim, só um lugar propício para isso acontecer. Mas eu acho que é meio pelo abandono, entre aspas, da W3 Norte ali, né? A W3 Sul, até os anos 80, ela era o principal veia comercial de Brasília. Então, ali não tinha a menor condição de ter nenhum ponto de prostituição. Já a W3 Norte, não. Ela foi sendo construída aos poucos, ela não tinha muita sofisticação, Então, né? tem um pouco a ver. Eu acho que Tem um sim, pouco tem a a ver. Acho que pelo abandono, entre aspas, da Asa Norte, elas... O foco estava na Asa Sul, então Exatamente. bora para W3 Norte. W3 Norte fazia o que queria ali. Tanto que a 315 Norte foi por muito tempo um ponte ali de O prostituição. ponte né? mesmo. Hoje está variado. Aí hoje ele se espalhou, né? Muitas mulheres esperando o ônibus tarde da noite. Pois Problema de é uma transporte pena, em né? Brasília. Nunca chega, né? Nunca Quando chega. era- Mas às vezes vem um cara dar uma carona pra elas, né? Às vezes. Uma Bonzinho. vez eu fui. Mas dar às uma vezes carona. o que pode Uma acontecer... vez eu fui dar carona, aí ela queria me cobrar para dar carona. Olha R$100. só. Aí o que você fez? Você devolveu? Aí eu dei carona até um local, depois devolvi ela. Ah, Novamente. Boa. Acontece. Pode falar. Não, eu ia falar justamente isso, que Mentira, às tá? vezes você dá Mentira, carona pra mulher, mentira. no meio do caminho, ela fala, não, me leva de volta. Aí você tem que, sei lá, meia hora depois levar a mulher de volta. Mulher pra onde de ela volta, tá. né? Ela tem esperança É. que o ônibus vai passar. Você fala, Que pô, vai, passa. Deixa lá. Pessoas, olha, Eu acredito no transporte público Isso, brasileiro. realmente E acredito. vou lá, né? Eu Não vou lá. precisa, não vai vai. passar uma hora. É. yes. Olha, essa aí é a Vila Mauri que eu falei mais para frente, mais cedo. Essa vila, contextualizando a foto, né? Ela é de 59. Isso aí já é o lago enchendo. A Vila Mauri, ela foi uma invasão que existiu, onde hoje é o Lago Paranoá. O lago ele foi enchendo entre 59 e 60. Foi um ano para o lago encher, ele não encheu de uma vez. Foi de uma né? hora para outra, né? Então, Como quando imagina. você fechou a barragem do Paranoá, o lago começou a encher, porque todos os riachinhos, as coisas que estavam lá foram enchendo. E esse pessoal já morava lá, era uma grande invasão, tinha chegado até 20 mil pessoas. Caramba, Uma estimativa, 20 mil é uma cidade, né? Sim. Mas era realmente invasão, não tinham, os operários não moravam ali. Geralmente eram famílias, às vezes as famílias dos operários, porque dentro dos alojamentos das construtoras só era permitido morar quem trabalhasse lá. Às vezes o cara chegava com a família, com a mulher e 4 filhos. Ele tinha onde morar, mas a família não tinha. Então eles faziam um barraco ali em qualquer lugar e pronto. Então, e aí começaram as muitas e muitas invasões do DF. Tanto quando às vezes chegavam também famílias fugindo da seca, fugindo da pobreza, sem ter emprego e começavam. Pra tentar um emprego. Então, né? exatamente. Então, esse é um exemplo desse. Estão as mulheres ali lavando roupa, que era um dos poucos ofícios que restavam às mulheres, né? Ou elas lavavam roupa, ou elas faziam doce, passavam roupa também para os funcionários, faziam comida, alguma coisa assim. Então, você vê, ó, cheio de mulher aí, todas lavando roupa. Provavelmente, além da roupa da família, elas cobravam por isso, né? Elas lavavam roupa de outras famílias. Ah, sim. Lavadeiras. E ali atrás, ó, você vê o Congresso Nacional, isso aqui, os eu ministérios. pensei que era o Banco Central. Porque é muito Não. alto, olhando. Não, é o Congresso e os ministérios, estão sendo construídos ainda. Sim, sim. Porque aí, hoje em dia, é o lago que está aí, né? Ah. Tudo isso foi coberto pelo lago, Quem foi não que existe contou mais. pra gente que... Alguém veio aqui e contou uma história pra gente que dessa vila, que tinham moradores lá, que o lago foi enchendo, as pessoas precisaram sair, né? Precisa Não tinha- sair, exatamente. E que mergulhadores hoje encontram Encontram, sofá, mesa, cadeira, pedaço de carro, tão uma lá casa praticamente submersa no lago. É isso mesmo, que é dessa que foi Vila a- Mauri. Foi a Rebeca. Foi eu acho. Rebeca, acho que foi Rebeca Foi os irmãos. Rebeca. Foi, né? Ela falou que tem, tipo, chamou de cidade fantasma. Exatamente. Estão lá, e é um hobby de vários mergulhadores ir lá no local e procurar as coisas. Não, agora que eu reparei, o tanto de mulher em volta, lá no fundo, ó.
Aqui sim, né? nas Aqui, margens, né? na margem, né? Vários pontinhos brancos, todo mundo lavando roupa. Que era o ofício delas. Então, essa vila, os moradores sabiam que o lago ia ocupar a vila, o governo sempre falou isso, falou, olha, quando chegar na época tal, vocês vão ter que sair, porque o lago vai tomar conta. E esses moradores todos foram para Taguatinga, Sobradinho e Gama, foram as 3 cidades que estavam nascendo ali, que levou... Ganharam casas. Exatamente. Os que tinham mais tempo foram pro Gama, que era mais longe. Estão chegando hoje. Então, Chegando hoje no Gama. agora. Chegando lá agora. Então, esse pessoal foi para lá, mas muitos não acreditaram que o lago ia existir, achavam que era invenção do governo Pra para tirar tirar eles de lá. Ah, E Ih, ficaram- manda lago o quê? Vamos ficar aqui, Vão rapaz. ficar, exatamente, e ficaram essa até o água aí último não, estourou um momento. cano ali. Vai secar, né? Vai Vai secar. nessa, né? Vai nessa. Mas Que aí louco. foi enchendo, ninguém morreu. Tem umas lendas urbanas que eu já ouvi dizendo que tem gente que morreu afogado quando o lago encheu, mas isso Não, não pô, não aconteceu. encheu de uma hora pra outra, Exatamente, né? não dava para morrer afogado. Assim, A não ser o cara, vou morrer afogado, hein? vou ficar aqui. 2 meses é. depois, meu Deus, vou morrer Exatamente. Se afogado. vocês não pararam com esse lago, eu vou morrer afogado. É. E ficar. Mas o que acontecia muito ali também, tem muitos relatos, é de que os bichos começaram a entrar nas casas. Então, muita cobra, sapo, aranha, escorpião. E aí morreu gente picada, Sim. né? Por causa desses animais, não afogados. E realmente ficou perigoso morar ali, porque a água foi entrando nas casas. Quando chegou mais ou menos no joelho ali, da parte mais alta do terreno, aí o governo foi à força. Levou Agora os caminhões, levou todo mundo e não ficou ninguém mais. Porra, água no joelho, o cara pensou, não, acho que dá pra Vou ficar ficar, mais um mês vou, aqui, no né? joelho Não só bateu tá na de boa. cintura ainda. Tá bom. Não tem Pega TV um, pra queimar. pega um Tá barco tranquilo. ali, né? É. E vou nadando. Vamos Que pra próxima. interessante. Essa daí eu conto. Essa daí é restaurante self-service na rodoviária. É o Horizão. Pode real, ser né? o antigo Horizão. O antigo. Tô brincando, não faço ideia. Horizão Rari. Isso aí é Conte um pra dos nós. refeitórios dos candangos. Ah, tá. Simplesmente um dos refeitórios de quem tava construindo. Exatamente. Aí eu escolhi essa foto para mostrar como era o dia a dia dos caras, né? Como Muita era gente, Ninguém de muita máscara, que gente, absurdo. uma aglomeração. Ninguém grande de máscara, zona, não tem álcool em gel. Não tem álcool em esse gel. tomou um susto com a foto. com a foto. Você vê ali na roupa dele é o IAPI, que é Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriais. Tinha vários institutos de aposentadoria, que foram esses institutos que financiaram grande parte das obras de Brasília, né? Numa época que não existia previdência INSS, nada disso, Entendi. INPS antigamente. E olha a Eram os filona lá institutos. atrás de gente pra almoçar. É Muita mesmo, gente. não tinha visto não. Ó, fila gigante Filona, aqui cara. no fundo. Filona. E aí, não, tô vendo ali, não é IAPI não, é IAPB, esse é dos bancários, que financiaram todos os bancos do Brasil, Caixa. É, toda essa Você galera. viu é o onde, que mesmo? IAPB? Aqui, ó, tem um PB aqui, eu vi, né? olha Porque aí, ali ó. tem IAP. Eu vi aqui IAP. Isso, IAPB, é o dos bancários. Esse, IAPB, IAPB. É o que mesmo? Significa- Instituto de Aposentadoria E pensão dos e bancários. Pensão dos Bancários. Hoje é Previ, né? Mas Não, Previ é, Banco mais Brasil. ou menos. Cada banco tem o seu. Mas aí foram esses institutos que realmente financiaram Brasília, praticamente, né? Construíram a maioria das coisas e tal. E teve... Aí, pegando o gancho dessa foto, eu peguei para falar também do famoso massacre da Pacheco Fernandes, vocês já ouviram falar, Não que vi. foi um episódio em que morreram vários candangos. Pacheco Fernandes era o nome de uma das construtoras, né? Lá onde hoje é a Vila Planalto. Então teve esse episódio em que teve uma revolta durante o almoço, alguém começaram a brigar porque tinha uma comida estragada. Certeza que tinha piqui. Aí, Pode ser, né? Ficaram Os caras não ligados. Da gostaram, morte né? mesmo, da morte mesmo. Aí o cara começou uma briga interna. Aí veio a GEB era a Guarda Especial de Brasília. Não tinha polícia na época. Tinha a GEB, que ela era super temida, super violenta. E como eram escolhidos o pessoal da GEB, né, na época? Chegavam, não eram policiais, não eram agentes de nada. Então chegava o pessoal nos ônibus, ali o pessoal ali da Nova Cap pegava quem era mais forte, mais alto, você. Entra aqui na Nossa, GEB velho, e olha vamos isso. ser nossa polícia. sem preparação nenhuma, sem Não, cabeça. nenhuma. Era o pau quebrava. Era... Caraca. Quando falava do faroeste ali da Cidade Livre, era literalmente faroeste. A galera andava armada, tinha briga direto e chegava a GEB dando porrada ou matando. Isso era bem comum. Nossa. Mas esse Tá louco. episódio em específico da Pacheco Fernandes entrou para a história de Brasília, porque depois à noite a GEB foi chamada, uns poucos soldados ali da GEB para conter a confusão, só que eles foram expulsos do refeitório, porque a quantidade de candangos era muito maior. maior, e falaram que foram humilhados, sai daqui GEB, não sei do que, e os caras
ficaram putos com isso. À noite, eles voltaram, já no acampamento, armado com metralhadora e tudo, e fuzilaram todo mundo, né? Que louco, isso, cara. velho. Só que o grande mistério, ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram. Morreram algumas pessoas. O governo oficialmente falou que morreram 3. Mas tem relatos dizendo que morreram 50, tem relatos dizendo que morreram 200. Ninguém nunca vai saber. Virou lenda urbana. Dizem, onde foram os corpos, né? Tem gente que diz que caminhões de corpos foram tirados ali da Vila Planalto, atual Vila Planalto. Alguns dizem que eles foram para a torre de TV, que ela era só um buraco, né, nessa época, a fundação, e jogaram os corpos lá. Como a torre foi construída logo depois, Caraca. nunca vão achar esses corpos, né? Não, se cavar, Se cavar, vai, mas Acha, vai ter né? que derrubar a torre, né? É isso. Então, imagina. Se aí, alguém... daí é o link para outra lenda urbana, né? De que a torre realmente foi um palco de muitos suicídios, quando o Era mirante aberta. ele era aberto, ele era baixinho, né? Dizem que era um casal, mas assim, eu acho que é lenda urbana mesmo. As pessoas queriam se matar, era um lugar mais prático para se Não matar. tinha o né? Pátio Brasil na época. Exatamente, depois o Pátio Brasil. Aí o Pátio Agora Brasil nem o pátio mais, né? o Pátio Brasil livrou a torre. Não, sacanagem, eu gosto do Pátio Brasil. Exatamente, mas tinha muito no Pátio Brasil também. Então esse ficou como um grande mistério da época, foi muito explorado pela imprensa, contrária ao JK, né, a Brasília, dizendo que era assim que tratavam os operários e tudo mais, mas é um fato muito peculiar. Nossa. Tem um documentário Eu chamado... nunca ouvi falar dessa história. Esse documentário é bem legal, Conterrâneos Velhos de Guerra, do Vladimir Carvalho, dos anos 80, o documentário, que ele fala isso, entrevista várias... Nos anos 80 o pessoal estava vivo ainda. Eu ouvi falar muito dessa história de que corpos de candangos estão na fundação de pontos turísticos de Brasília, Sim. do Congresso, mas eu sempre ouvi falar relacionando isso a mortes no trabalho, acidentes Também. de trabalho. Também. Que, obviamente, tanta gente assim, e numa Sim. época com segurança zero, que o padrão era segurança zero, Capacete era simbólico, né? ali, ó, cadê? Exatamente. Então, Não tinha. infelizmente, deve ter acontecido muito. Sim. Mas deve ser por isso que falam esse negócio dos corpos e também por conta dessa lenda que você contou. Essa aí também acontecia, e eu acredito que acontecia mesmo, e tem muitos relatos sobre isso, então é muito possível que seja verdade. Estão cavando ali, o cara morreu, só Exatamente, já jogava coloca ali. e tampava depois. Também porque uma grande preocupação ali do governo na época da nova CAP era você não afetar a moral da tropa, como se fala. Estava todo mundo correndo contra o tempo, então uma morte ali abalava os operários. Então eles faziam de tudo para que ninguém ficasse sabendo quem morreu. Então tem relatos, isso realmente é verdade, que tinha uns caminhões que eles ficavam circulando as obras noite e dia, justamente para recolher os corpos. Então o cara estava lá no alto do ministério, por exemplo, trabalhando. Caía o colega, o cara falou, o fulaninho, o Zé caiu. Aí quando ele descia para procurar o corpo do Zé, não estava mais lá, porque já tinham recolhido. Aí fala, Era mas... tipo o pessoal do Round 6 mesmo. Exatamente. Chegava com Só com um caixãozinho, colocava. Exatamente. Aí o A cara, gente tá brincando aqui, mas é triste, mas claro, acontecia, né? É peculiar, como Aí você o cara falou. perguntava, cadê o fulano? Aí alguém lá embaixo falou, não caiu ninguém, deve ter ido embora. E ninguém sabia o que aconteceu, porque... E operários indo embora era muito comum também. O cara, às vezes, falava, vamos embora. Existia, ficava doente. Embora, enfim. Ou pegava uma mulher ali, vou fugir com a fulana de tal. E largava... E muitos deles, a família estava no Nordeste, no Sul, eles vinham sozinhos. Mas era muito comum o candango conhecer alguém aqui e, vou largar minha família original e vou partir para outra família. Caraca. E aí sumia, né? Sumia. Ia comprar cigarro. Exatamente. Isso era muito comum, o candango sumir, não tinha muito registro. A maioria deles era analfabeta, a maioria absoluta, não tinha documento nenhum, não tinha nada. Então eram pessoas que desapareciam. Era uma época que favorecia isso tudo também. Total, né? exatamente. A gente hoje em dia é conversou, a gente possível, conversou lá com a Rebeca sobre, parece que encontraram um corpo no Congresso lá dos anos das antigas, só que na verdade não era um corpo, não, encontraram um buraco e lá cheio de coisas As de inscrições, 59. né? Sim. Picareta, umas mensagens, né, que botaram na parede. Eu tava pesquisando aqui agora pra ver se encontrar, mas era isso que encontraram. É bem legal, bem interessante isso. Pois demais, é. demais. E como encontrar lá, tem outros também. Deve ter. Outro dia encontraram ali na ponte Costa e Silva também, foram fazer uma manutenção. A ponte é mais recente, já de 76 foi inaugurada. E tinham ali dentro mensagens também dos operários falando, encontraram
cigarro ali, carteira de cigarro velha, tudo muito bem conservado, porque eles fecharam o interior, que é oco, e só foi aberto agora, 40 anos depois, né? Se o cigarro de hoje é fudido, Imagina os os anos 70, né? Você ia fumando, o câncer já ia Exatamente. descendo aqui, ó. Na hora, né? Próxima. Essa é o grande clássico, piscina de ondas do Parque da Cidade. Quem são essas duas na foto? Me mandaram, nem lembro tá. o nome delas. Foi alguém, essa foto é de 1980. Auge da piscina, você vê que ela tá lotada, uma galera. Eu não cheguei a pegar a piscina de ondas. Eu também não. Eu pensei que nessa foto, lá em Taguatinga, tem o Vai Quem Quer. Vai quem quer, Que era mais ou menos essa famoso. pegada Tinha o também. Clube Primavera também, super famoso em Taguatinga. E era assim, eles fecharam também na mesma época, o Clube Primavera. Ela fechou em 97, o Clube Primavera também, as duas. Foi. Por causas diferentes, né? Mas ela foi assim, tanto que ela vai voltar, né, agora a piscina, diz a lenda, né? Mas o agora governo parece que tá... Eu acho que tem projeto, tem tudo já. Né? que vai voltar, mas é no mesmo lugar? No mesmo lugar, Aberta ao público? Aberta, mas a piscina sempre foi paga. Uhum. Ela não era pública. Sempre foi paga? Paga, sempre foi paga. Eu Era uma imaginava que concessão. Era gratuita. Não era uma concessão. Mais barato, tipo uma água mineral da vida. Exatamente. Então, aquele lugar era administrado pela iniciativa privada. Era um casal que administrava tudo, mas era uma concessão pública. Então, a piscina acabou justamente por isso. O casal morreu com um intervalo de pouco tempo. O marido morreu de câncer, aí a esposa morreu num acidente de carro 3 meses depois. Aí acabou, já estava cheia de dívidas, o equipamento era muito caro, né, de fazer ondas e tal. Ela foi a primeira da América Latina a ter ondas, essa piscina. Eu imagino o seguinte, né, que lá anos 80, 90, você ser sócio de um clube devia ser caríssimo. Sim, Então você ir em um clube, você paga só pra entrar ali rapidinho, devia ser... Eu também acho que essa era uma das causas do sucesso. Hoje em dia, tudo mudou, né? Uhum. Ninguém nem vai muito mais para clube, tem outras opções de lazer. Uhum. Na época, não. Então, eu espero que a piscina, ela tenha, a nova piscina agora, tenha outras opções além da piscina só, porque eu não acho que as pessoas vão sair de casa para ir para uma piscina ali, né? Tem que ter estar mais coisa. Exatamente, agregada a outras, né? Não, deixa eu só ver. Minha avó, essa daqui é minha avó, essa maior. Essa maiorzinha aqui? Eu tô vendo ali, ó. Dos anos 80? Não tá tão velha. Tá. Essa menina tá o quê? Com uns 40, Deve estar com uns 40 e poucos, anos. Não, é porque é menina, mas eu queria ver se fosse menina, aquelas sunguinhas que a gente usava. Tochadas. Parecia uma cueca mal feita. Mas aí a piscina era grande atração. Ela tá na memória afetiva de muita gente. Eu tinha uma camisa, eu devia ter vindo com a camisa da piscina de ondas. Representaria mais você. Vamos lá. Catedral. Essa aí mostra como era seguro, Olha, né? Olha o cara assim pendurado. E é o Palhaço Bozo que tá ali, inclusive. É o Palhaço Bozo rindo que tá ainda, ali. né? Eu vou morrer, mas eu tô rindo. Pior, né? Que dá pra ver no semblante do cara que ele tá rindo. Ele tá rindo. Olha a foto, Zé. Olha isso aqui. Sem proteção nenhuma. Esse é o Brasil que dá certo. Exatamente. E assim foi a construção de toda a cidade. Sem nada, morreu muita gente. O Niemeyer matou muita gente com essas obras dele também, Fazendo né? obras complicadas, né, galera? O Niemeyer também não ajudou em nada. Se vira aí, né? O segurança no trabalho, viu? A catedral, então, acho que foi eu acho a maior obra dele, mais genial, mais bonita. E a mais difícil, né? Assim, os engenheiros falam que ela é muito difícil de fazer, porque a ideia dele de fazer essas mãos, né? Que a ideia são mãos, uma apoiada na outra, sem nenhuma base, né? São mãos, 10 mãos em oração, sabia, não? né? Não, era mais ou menos assim. O Niemeyer é tipo assim, tinha uma ideia muito doida. Como é que faz? Não faço a mínima ideia. Tá aí, mas... fazer aquele rabisco dele, ó. É aquele negócio. Se vira. Eu sou o chefe. Tá aqui, ó. Exatamente. Só faz. O engenheiro devia ficar puto pra caralho. Eu acho. Filha da puta. E ele tinha um engenheiro que se chamava Joaquim Cardoso, que era o calculista, né? Que a maioria das obras do Niemeyer era o grande parceiro do Niemeyer. Que era um gênio, assim, reconhecidamente, por quem entende do assunto, um super gênio. Fazia tudo na mão, não tinha calculadora na época, computador, não tinha nada. Então, ele que calculava o que os outros engenheiros achavam impossível. A catedral é um exemplo desse. Outro exemplo, o Palácio do Planalto, que as colunas, elas tocam o chão, né? Então, a ideia do Niemeyer era isso, colunas como penas tocando o chão. Chegava no calculista, o cara falava, é impossível fazer isso, não vou fazer. Mas o Joaquim Cardoso ele fazia todos. Ele fez tanto que ele só ia... Para você trabalhar com doido, você tem que ser Exatamente. doido também. E ele conseguia, e
e ninguém mais conseguia. Então a Catedral foi um exemplo desse. Conseguiram fazer uma obra sem... Você vê que ela é toda... Elas parecem que estão uma apoiando nas outras, né? A Catedral é a única obra do Niemeyer que eu... Dou um ok pra ele. Não, eu gosto de muitas. Eu tenho birra. Não, eu gosto de muitas, eu acho massa o próprio Congresso, eu acho criativo, diferente, eu acho legal. Eu só não gosto de algumas coisas... Não são funcionais. Das coisas não funcionais. Eu sempre já falei aqui 2 vezes já do Teatro Nacional, que, meu Deus do céu, não me cabia nas poltronas. Não era funcional, e é só um exemplo pequeno, assim, de vários outros que tem. Ele pensava no visual mesmo. Sim. E dane-se. E ele não gostava muito de árvore perto das obras. Ele falou, o Museu da República, por exemplo. Realmente. É um concretão, não tem uma árvore. Realmente, né? é só concretaço mesmo. E quando Só alguém o Congresso falava que de tem botar, ali. ele ficava com raiva, ele brigava com Deus, o Burle com Deus, Marx. árvore. Não, que o Burle Marx ele fez muitos jardins e muitas obras. Às vezes que ele realmente. falava, vamos botar um jardim aqui. Ele, não tem jardim não, é tudo assim. Natureza perto de mim, não. Exatamente, é só concreto. Por ele, o máximo de concreto. Aí tinha essa briga. Mas é um gênio. Consideram um gênio. Sem dúvida. E Brasília não é à toa que é uma das cidades... Patrimônio cultural. É uma das cidades mais fortes na parte de construção, né? Eu ia falar outra coisa mais bonita e fugiu a palavra. E o marketing de Brasília foi muito feito pelo Niemeyer, né? Que ele já era um cara bem reconhecido na época da construção. Parte da arquitetura, é isso que eu ia falar. Arquitetura, exatamente. E o que chamou a atenção para o mundo inteiro, além do fato de uma cidade ser construída do nada, né? Totalmente da capital, planejada. Foi isso. Foi o Lúcio Costa com o planejamento urbano e o Niemeyer com a arquitetura, que eram caras reconhecidos mundialmente. Então o pessoal chegava, Brasília é algo... Realmente era, assim, era... Quer dizer, o Lúcio Costa eu já achei genial, porque a forma que ele montou Asa Souza, Norte Brasília em si... Sim. Porra, gênio. Gênio. Eu acho que assim... E tirou do zero, assim, né? Sim. Não copiou de nenhum outro lugar. Exatamente. Pegou Isso é incrível. faz uma cidade aqui. Ele, tá bom, aí fez o desenho Foi o que a gente dele ali. estava conversando com o primeiro programa com o Digão, a gente falando de Brasília. Por exemplo, você não é de Brasília, mas eu falo assim, João, eu quero que você vá lá na quadra 308, no bloco C, apartamento 101. Você não precisa. Você vai, né? Você coordenada, você consegue né? ir. Exatamente. Agora, se você mora em São Paulo, assim, João, eu preciso que você vá lá na Avenida Pedro João Pinto. Do lado, isso, não sei assim, da onde, isso subindo aqui. Isso é anos 90, sem GPS, sem nada. Mano, Cara, não tinha vai, como. não vai, sabe? sem nenhuma lógica de continuação, de continuidade, Em nada. Brasília, se você tiver entender um mínimo de lógica, assim, você consegue chegar em todos os endereços. Isso é Isso genial. é genial. Cara, 4 dígitos, você coloca 308S, você sabe que quadro você tem que ir. Exatamente. 4 dígitos. E ali é tudo muito perto, é muito fácil encontrar qualquer Ali coisa você ali. acha, exatamente. Então, assim, eu acho incrível também. Em Eu sou apaixonado contrapartida, nisso, a gente tem muito problema com telemarketing. Exatamente. Pra colocar endereço. Total. Eu já começo falando assim, ó, queridona, sou de Brasília, aqui o endereço é diferente. Não tem bairro. Posso começar? Aqui não tem rua, não tem Sempre nome. pede uma referência, né? Diz uma referência, tá perto da onde? 308 tá perto de 307. Não sabe contar, não? Não tem perto da onde, né? Eles não entendem, né? Os próprios formulários, né? Você vê. A gente vai preencher formulário, às vezes, a gente fica travado. Por sorte, nossa, os Correios sabem chegar. Então, por exemplo, eu não fico muito preso a, caraca, coloquei o... Logrador, aonde? Eu não fico muito preso. Eu boto ali, às vezes, complemento. Aí eu termino de preencher o endereço ali, porque eu sei que os Correios vão olhar para exemplo, beleza, eu sei onde é que esse cara mora. Mas realmente, as telefonistas sempre ficam... Cruzeiro Velho, quadra 6. Não, o que mais? Mas não, é quadra 6. É só isso, Casa tal, Casa tal, Uai, mas faltando alguma coisa? Não está, moça, acredite em mim. Exatamente. Eu conheço. Eu falo assim, ó, escreve do jeitinho que eu tô falando. Quadra tal, conjunto tal, bloco tal, dessa forma. Que vai chegar. Aí tem eu falo assim, porque meu sistema não permite assim. O seu sistema é burro. Agora tem uma coisa, eu não... Tem gente que decora, simplesmente decorou. Eu não consigo ainda, sempre me lasco nas Açuias a Norte para saber quais quadras tem saída, quais não tem. Sim, eu sei. Eu aprendi. Ensino pra gente. A cada quadra. A cada 4 quadras, uma é fechada? Uma é fechada.
Na Asa Não vai Sul, ajudar já muito na também, Asa- que eu não vou ter que na Asa- saber. Já na Asa Norte eles não têm não tem essa lógica. Já Não, vai pra mas eu acho 8. que na Asa Norte também é, não? Não são cada quadra. Não? Não. Isso é bem mais. A Asa Norte só são duas Maior. fechadas. Ah, Não discute com o João. Pois é. Mas a Asa Sul... tem certeza, João? Você tem embasamento pra falar isso? Você viu isso? Quem é você, cara? Quem é você pra... Asa Norte eu acho é bem mais fácil andar por causa disso. Asa Sul Pois é, tem na Asa essas- Sul eu sei Tá, que... mas isso aí não adianta, que eu tô na 7. Como é que eu vou saber que é 8? Eu tenho que saber quantas Porque são os pra múltiplos trás, de quantas- 4. É. Na 4, 8, 12, 16. Ah, exatamente, múltiplos É. de 4? É. Ah, não, aí beleza. Aí explicou Agora, bem eu melhor. não entendi o porquê de fechar. Cada 4. Porque a ideia seria um núcleo, as unidades de vizinhança. A ideia do Lúcio Costa, né? Então, a cada 4 quadras de 16, Uhum. ou seja, cada asa teria 4 unidades de vizinhança de 4 quadras, elas seriam autossuficientes. Então, ali teria um cinema, uma igreja, uma escola, um clube. E ali você ia viver, você não... Então, ele fechou aqui, você não precisa ir para outros lugares. Sua vida é ali. É. Só tem uma unidade de vizinhança pronta, só uma foi pronta, que é onde está 308 ali. 308, 307, 100 e 300. Lá tem um clube de vizinhança, né? Clube de Vizinhança, Cine Brasília, A a igrejinha. Escola Classe, a Igrejinha. A única É completa. só essa que A quadra Só grande. essa que ficou Ah, completa. sim. Caramba. Aí depois eles abandonaram, e ela é fechada. Então a ideia do Lúcio Costa era essa. Essas unidades, Pô, se você tivesse um estudava cinema ali. a cada A quatro cada quatro, ia quatro ser quadras, legal, tá ia ser doido. legal. Isso é Pois é. maravilhoso. Aí fizeram uma, tanto que ali até hoje chama unidade de vizinhança, quadra modelo é 308. Não que seria sabia que o nome a do quadra clube de vizinhança modelo tinha a ver por da conta unidade Eu também de não. vizinhança. Também não sabia. Aí ele Que fechou demais. de 4 em 4, mas aí só fizeram uma unidade de vizinhança, o projeto foi abandonado, né? E a maioria Coisa foi indo. dessas quadras fechadas tem escolas, eu acho. Escolas particulares. Sim, isso não, escolas públicas também. Todas têm uma escola classe. Não, mas né, no local que tá fechado mesmo, do lado do balão ali. Ah, não necessariamente. Às vezes a escola está dentro da a escola quadra. tá dentro. Nesses lugares tem muita escola infantil Sim, particular. tem, mesmo. sim. Tem sim. Asa Norte Sim. tem. Tem muita escola infantil particular. É. Não sei todos, mas outro que eu não sei também, quais quadras tem saída pro eixão, na tesourinha? Ah, na Ah, esse eu tesoura- também não sei não, essa é foda. Caraca, aí eu vou contando que tem, aí eu me lasco. Aí tem que dar uma volta. Ainda tem a agulhinha, né? 480 que voltas. é a novidade, a agulhinha, né? De você pegar no eixão. e- Direto. É, tem Elas esse são também. mais recentes, Cara, né? isso é muito massa. Eu me perco, mas eu gosto. É muito Te acha, Brasília. não é uma aventura achar, né? É muito Brasília, velho. Mas É a um mapa saída do pro tesouro. eixão, acho que poderia ter em todas. Não custava nada ali liberar todas as saídas pro eixão. Realmente não custava nada. É só fazer continuidade da pista. Eu acho que isso vai rolar ainda, eu acho, né? Vamos botar, põe logo tudo Pô, ali, tomara, acabou, porque né? isso não vai Fica muito perder mais nada. prático, Aí, né? O Lúcio Costa pensou, Você não, tem que adivinhar, você tem que Lúcio Costa contar falou com a assim, sorte. vamos colocar só em Exatamente. duas. Ano que vem a gente troca. É. A gente Vai deixar o Fecha Brasil- e abre outra. em Porque o outra. presidente fala, uai, eu achava que era nessa. Não. Tem Eu sei emoção, que na né? 308 Norte tem. Qual que é a da... Na 8 tem? Acho que é a 8 tem. Na 6 não? Pô, aí você não quebrou. Pra saber. A aventura, essa é a graça, né? Tem a aventura. É você descobrir, né? É, A demais. saída realmente pro eixão, não sei qual que é o critério. Eu sabia dessa Eu também, das quadras eu fechadas. acho que o critério é de engarrafamento, eu acho que é isso. Tem as quadras que costumam engarrafar mais. Por exemplo, ali na 5, que é onde eu moro, que tem uma, ali é terrível, é o pior engarrafamento da Asa Sul. Ali nas 5, 6, sempre engarrafa. Que é a rua do McDonald's, né? Exatamente. Tem muito restaurante ali. Ali- O pessoal vai pro Lago Sul, pega a ponte. Exatamente. Então tá cheio de saída ali. Então ali 6 horas da tarde, você não anda. É. Então eu acho que deve ter sido desse critério de desafogar o trânsito. Talvez. Podia ser quadras na época também, que na época tinham residências maiores, mais pessoas morando ali, e outras quadras não tinham tantas pessoas morando. Sim, exatamente. Algumas quadras não estavam prontas, né? Hoje em dia, principalmente na Asa Norte. Hoje a Asa Norte está quase menos a 207 Norte, que ela não existe, né? Bom, quem tá assistindo aí, coloque nos comentários se você sabe o motivo disso, se você tem informações privilegiadas, coloque pra gente aí. Trabalhou lá no Pode, governo na época, pode né? ser que talvez a cada 4 quadras tenha uma saída pro eixão. Faria sentido também. Mas acho que não. Mas pode ser, igual é fechado, né? Uhum. Seguir a mesma Sim. lógica sem lógica. É. Pode ser. Eu acho que esse foi no momento que o Neymar entrou no meio do trabalho do Lúcio Costa ali. Posso dar uma opinião? Deixa eu ver. Se a Coloca gente só isso colocar aqui. saídas aleatórias, tipo Ah, um Away. jogo. Só pra sacanear. Vamos pegar Tipo um jogo. Vamos jogar sinuca. A primeira bola que cair, a gente... Pum! Caiu 8. Pronto. Vamos Quadra botar a 8. saída 4 a 8. É, um bingo, né? Tipo um bingo. Bingo da tesourinha.
Route Essa 6 daqui de Brasília. é o Ceilândia. Ceilândia. Essa é a famosa caixa d'água. Essa é a inauguração da caixa d'água. Que é a 74. mesma estrutura até É hoje. a mesminha. Igual. Agora tem um clube. Agora não, né? Sempre teve um clube lá, né? E é toda fechada, né? Você vê que aí é tudo aberto, O né? moleque E tá olha, se tá- divertindo, O moleque né? tomando Tem um banho. chuveirão aí, Tomando velho. banho da semana Aqui aí. é a molecadinha Ronaldinho Gaúcho aqui, ó. Dá pra ver. Ah, É. grande Ronaldinho. Que ano? Virou Isso é 74. 74. Ela foi inaugurada em 71, então 3 anos após a inauguração. A ideia da caixa d'água realmente era fornecer água para o pessoal de lá que não tinha. Água era um item raro ali no início. Tudo era raro no início de Ceilândia, né? Era muito difícil, não tinha infraestrutura nenhuma. O pessoal foi para lá literalmente removido. Porque qual a ideia da Ceilândia? Ceilândia veio da sigla CEI, né? CEI, Campanha de Erradicação de Invasões, que era um programa do Eu governo descobri isso há pouco tempo. Eu fiquei Olha de que legal, cara. não sabia não. Campanha de de erradicação de erradicação invasões. de invasões. Ou seja, Ceilândia é uma grande invasão. Exatamente. Ela é o repositório de todas as invasões do DF. Então a ideia é isso. Qual a ideia do governador na época, né? Vamos criar uma cidade para você tirar todas as favelas do DF e colocar todo mundo em um lugar só e vai ser uma cidade. Aí foi Ceilândia. O nome originou da campanha, né? Que ele começou. Então eles pegaram a Asa Sul nessa época tinha grandes, ali entre a 310 e a 309 Sul, que é um campo bonitão, é nada, né? Só um gramadão. Sim. Ali era uma grande favela chamada Favela do Esqueleto. Assim, com péssima condição de vida, criança ali no lixo, He-Man sempre esgoto. se deu mal lá. He-Man sempre se deu mal lá. Exatamente. He-Man morreu ali, né? É. Aquela série nova Netflix que mataram o He-Man. Ai. Mataram o He-Man? Mataram o He-Man, cara. Filha Mas ele da deve puta. voltar, né, na segunda temporada. Spoiler. Olha o spoiler. Mataram o He-Man. Mas ele sempre volta. Ele Mostrou o vai voltar. corpo? Não tem, não. Então É. pronto. Não mostrou Volta, o corpo, é, ele volta. volta, aqui. igual- Pois é, Ceilândia então é CI. E Lândia CI. já é um sufixo. Exatamente, de significado. Cidade, de local, Exatamente. né? Então a ideia foi essa de... Mas por que Ceilândia? Porque no lugar onde seria a cidade, né, tinha uma placa enorme chamada CEI, a sigla, né? Centro... Que era Campanha de Erradicação de Campanha de Invasões. Erradicação de Invasões. Bem no centro da cidade, quando as pessoas estavam removendo, as pessoas foram removidas das suas favelas originais, né, por assim dizer, pegavam o barraco, levavam um lote Ceilândia, ó, aqui você vai morar, aqui você vai morar. E onde é que eu acho esse lugar? Onde tinha a placa CEI. De tanto o pessoal falar, eu vou pra CEI, eu vou pra CEI, eu vou pra CEI. Lá em Ceilândia. Pegou, né? Pegou e virou Ceilândia. Então foi Que muito legal. mais pelo uso popular, né, da sigla. E realmente o início era muito difícil, o pessoal foi removido, não tinha infraestrutura nenhuma, em muitos lugares não tinha água, não tinha esgoto, não tinha um comércio, não tinha nada. Então a caixa d'água foi uma revolução, porque trouxe água para o pessoal que morava lá. E né? João de Santo Cristo estava lá, né? Exato. de a Lote fato- 14 De fato, trouxe água. trouxe água. Hoje ainda tem essa finalidade? Ou é simbólica? Eu acho que é mais simbólico, eu acho que, Acho que ele não também. dá mais, Não, porque fornece mais seria só água. para algumas pessoas Exatamente, ali muito ao pouco, redor, né? Exatamente, a água já está de outras formas Vocês ali. entraram num assunto muito interessante que eu ia falar, inclusive, Floresta Caboclo. Se tem alguma noção de onde é o tal lote 14? Uma vez eu vi uma entrevista do Renato Russo, ele falou que inventou ali. lote é do lote. A gente pegou fica- lote qualquer- A gente 14. fica aqui imaginando, É, né? imagina não é lugar Inventando mesmo, histórias é. e ele só inventou É, aquilo. lote 14. Imagina a Devia rimar imprensa. melhor, né? Lote 14. pronto. Cada rua tinha um lote 14, né? Pois Imprensa, é, será né? que é nessa? Vamos fazer o seguinte, É. cada um fica numa rua, na hora que chegar 2 caboclos armados, a gente É. liga pro outro. Exatamente. Pô, como é que nunca fizeram uma plaquinha, tipo, algum lote 14 Podia, mesmo né? lá, uma quadra? Nem que fosse inventado, né? Foi E aqui, né? Inventa, mas É. Porque assim, o próprio Renato Russo não acho que ele frequentasse Ceilândia muito. Se bobear, É. nunca foi, né? Só sabia na época. Anos 80? Não. duvido, E na época, certamente. assim, ali, quando ele fez a música, anos 80, tinha o Mário Eugênio, que era um repórter muito famoso de Brasília, morreu assassinado em 84. Ele era um radialista mais famoso da época, o cara era uma celebridade. E ele falava muito de Ceilândia como um lugar de faroeste mesmo. E foi aí, sem dúvida, uma inspiração do Renato Russo. Então ele inventava o Caldeirão do Diabo, que muita gente chamou de, até os anos 90, era apelido do Mário Eugênio. Então o Mário Eugênio ele pintava Ceilândia como um lugar, e realmente não era um lugar tranquilo de ficar ali nos anos 80, né? Vamos aqui agora então pro... Então acho que o que Renato mais? Russo realmente não frequentava lá o deve lugar. ter não. inventado mesmo. Inventou. Vou criar, vou Jogou criar. o João de Santo Cristo no meio da favela e falou, pronto. Exatamente. Olha eu ali.
Aqui. Ali, outra de Taguatinga. Outra de Taguatinga. Foi essa que eu vi, que eu falei que aqui, ó. E tem muito Aqui mais ficava a Praça do praças. Relógio, aqui seria a igreja. Essa tá, E já tá vista de outro lado daquela foto, né? Aqui a Avenida das Palmeiras e Comercial, que já tá bem mais cheio, olha aqui. Bem mais cheio, bem mais cheio. Bem mais cheio. Eu acho legal essas fotos que você coloca. Essa de antes e depois é bem bacana. Essa aí Isso foi é muito- enviada. O que eu mais gosto no seu Instagram, sem sombra de dúvida, são essas fotos de antes e depois. Ah, Eu essas acho muito são as massa. mais Os populares. locais, pô, é muito legal. A gente vê a diferença, né? Muito, muito mesmo. Nesse caso aí a torre nem teve tanta, né? Você vê que eles mudaram ali a calçada. Mas a- essas pessoas têm a feirinha. ver uma com a outra? Tem, ó, é a Eu mãe e a acho- filha. ela- Esse ela bebê, aqui, ó, exatamente. Véi, É que ela com- massa. É a neta, né? O bebê é dali. neta é da a moça de neta branco. dessa aqui. Muito legal. Que massa, cara. Que massa. Aquela ali, ó, aquela ali do cruzeiro é bem interessante. Você vê como esse é o cruzeiro velho. Como ele mudou Olha aí, velho. em Eu acho demais 1960. essas fotos. Eu acho demais essas comparações. E o cruzeiro, né? Tem a O história cara do envelheceu mal, que triste. Que Tinha nada, pô, botox, tá né? colorido, tá bacana. Pois é. o Cruzeiro, ele tinha uns apelidos, né? Ele não começou chamado Cruzeiro. Ele era o setor de habitações individuais, Geminé, um nome super grande. Ele era uma sigla, né? Um nome quando ele foi criado. E aí, o pessoal, como ninguém ia chamar assim, começaram a chamar de cemitério. Por quê? Aí você vê, porque as casinhas pareciam Realmente. cemitério, Capela, né? Pareciam umas parecia. capelinhas do Campo da Esperança, né? Realmente. E era um apelido que ninguém gostava, né? Então, Claro. os moradores foram... E ele tinha outro apelido também, que era Gavião, que tinha muito gavião ali. Até hoje, né? O gavião é o símbolo do Cruzeiro. Daruque. Exatamente. Por isso. Mas então. era chamado, a pessoa chamava ali do Lá tem a lugar Praça do Gavião. Gavião. Tem a Praça do Exatamente. Gavião lá no Cruzeiro. Porque era um Joguei muita apelido. bola. Mas os moradores não gostavam dos apelidos, porque Gavião era uma coisa pejorativa, assim, parecia ladrão, né? Tinha uma associação na época. E cemitério também, por questões óbvias. Aí eles procuraram o Correio Brasiliense, falaram assim, a gente queria mudar o nome da cidade, faz uma votação, uma campanha entre eleitores, alguma coisa assim, para dar um novo nome para a cidade, né? E aí o que ganhou foi Cruzeiro, porque ele está perto da Praça do Cruzeiro, que foi o local da primeira missa. Sim, sim. Então Bem tinha uma perto. linha de ônibus na época que ele dava, ela passava ali perto da Praça do Cruzeiro e a linha era Cruzeiro, tipo plano piloto Cruzeiro, mas não porque existia uma cidade chamada Cruzeiro, É porque que era da Praça do Cruzeiro. Passava por ali. Aí eles falaram, Então a Praça do Cruzeiro veio primeiro do que primeiro o Cruzeiro. do que o Cruzeiro. Que exatamente. legal, não O sabia nome do não. Cruzeiro veio por Por causa isso, da pela praça. Praça do Cruzeiro. E a Praça Cruzeiro hoje é um ponte de food trucks. Exatamente. ali atrás do- exatamente. Finais de semana, JK. inclusive. Memória JK. Então virou Cruzeiro. E aí, quando, anos depois, fizeram uma expansão do Cruzeiro novo, não era Cruzeiro, aí virou Cruzeiro Velho, né? Ela nasceu o Cruzeiro, virou Cruzeiro tá. Velho depois do Cruzeiro Novo. Porque veio o Cruzeiro Novo. E agora vamos lançar o Cruzado e logo em Vai uns ser anos o Real. Vai ter o Mas, Real. mas o octogonal, ele iria se chamar Dólar, né? Porque o octogonal ele foi inaugurado logo depois do Cruzeiro. Sério? Ia se chamar dólar? Sério. Caraca, Porque ia ser uma piada, então. E ainda bem que não Piada foi. pronta, velho. O Cruzeiro Novo, ele virou Cruzeiro Novo porque foi inaugurado no ano do lançamento do Cruzeiro Novo da nossa moeda, né? Uhum. Então já existia uma Cruzeiro, qual o nome que a gente vai dar para Cruzeiro Novo. nova cidade? Põe Cruzeiro Novo, porque tem a ver com o Cruzeiro que já existia e tem a ver com a moeda. Aí logo depois começaram a fazer o octogonal. Aí qual o nome que vai ser o octogonal? Já tem Cruzeiro Velho, tem Cruzeiro Novo, vai ser Dólar. Mas é um Nossa, nome muito ruim, que cara. Ainda coisa bem que não horrível. foi. É um nome Quando muito você ruim. mora no dólar. No pelo amor de dólar, Deus. é. E octogonal tem tudo a ver, porque é de fato um octogonal Exatamente. visto de cima. Exatamente. Isso é muito legal. De cima é exatamente o formato, né? Ainda bem que Pois teve é, alguém, tem teve tudo a alguém ver, sensato lá. Que... Octogonal é bem mais legal, Bem né? mais do que legal. morar no Agora, dólar. era muito feio esse E negócio. eu acho legal aqui que você olhar nos Muito feio. comentários, tá bem dividido. Uns acharam que seria melhor manter isso pra sempre, e Não, outros pelo falaram amor que... de Deus, é muito feio a moça, a Angelita ali, ó. Padronização, segurança e equidade. Que sonho que foi bom. Eles planejaram. Carinha triste. Véi, Ninguém achar a sua casa nunca ali, eu né? queria morar num lugar assim, pelo amor de Deus. tranquilo. Onde, por exemplo, setor militar urbano, que já entrou lá. Mas tem umas casinhas incríveis lá. Mas assim, tem, É tudo igual, É muito é. igual as É, fachadas. Ah, mas pelo menos são casinhas bonitas. Sim. Isso aí não é nem bonito. Isso, É, isso aí. cara, isso é horrível. Tá certo que o Cruzeiro Velho, não é Destruir a nada harmonia da padronizado. arquitetura. Não é nada padronizado. O Cruzeiro Velho, você acha
mansões ao lado de casas parecem verdade. barracos. É verdade. Isso enfeia um Ó, o pouco. cara, Sim. antes parecia subestação de energia, agora parece que deu curto e explodiu. Meu Deus. E você vê ali a W3 Sul, é isso, né? 700. Elas eram exatamente, eram padronizadas, todas iguais. Hoje em dia, cada casa é de um jeito. Tem casas muito bonitas e tem casas horríveis. Vamos primeiro para isso daqui. São as Zebrinha, zebrinhas. que estão voltando Peguei agora. muitas zebrinhas. Estão voltando? Então, esse post foi justamente isso. Anunciaram semana passada. Estão voltando, na verdade, o layout, né? Porque a zebrinha original mesmo não voltou. A zebrinha original eram ônibus menores. Vai ser menor também? É o mesmo, é um micro-ônibus, é o padrão vai pra dentro das micro-ônibus. quadras? Não vai, pois é. Ah, Na verdade, é uma mudança estética, né? Aí o governo alardeou bastante, a zebrinha vai voltar. Porque desde 2012, elas deixaram de ter essa pintura clássica e cada micro-ônibus adotou a cor da sua empresa de ônibus. Uhum. Então, a zebrinha, assim, por assim falar, do clássico, ela acabou. Tudo vai continuar igual, elas só vão voltar a ser listradas branco e vermelho. Eu acho que deveria voltar o trajeto dentro das quadras, que era muito interessante. As pessoas realmente deixavam o carro em casa. Essa foi a ideia da zebrinha, né? Ela é um projeto de 81. E você vê, em 81 já estavam preocupados com engarrafamento, olha com só, carro. imagine hoje, né? Imagina hoje. E deu certo, assim, muita gente mesmo deixava o carro em casa para dizer, porque a zebrinha, ela era só plano piloto no início, né? Então ela ia dentro das quadras e levava até planeta dos ministérios, setor de autarquias e setor comercial e setor bancário. Então a ideia era essa, levar a pessoa para o trabalho, e do trabalho para casa, buscar, casa para o trabalho. É isso. Levar e buscar. Exatamente. E dava certo, as pessoas realmente usavam. Depois foram ampliando as linhas e dava certo da mesma forma, né? As pessoas usavam. E a tarifa era o dobro da tarifa do Eu do lembro, ônibus. assim, eu tenho uma lembrança muito vaga, assim, da zebrinha. Acho que se eu entrei uma vez ou duas, foram muitas. Ah, não, hein? Eu entrei algumas vezes. Mas você morava no Cruzeiro, né? Não, quando andava de zebrinha... Eu morei nas Asa Sul quando era criança. Ah, então por isso. Essa Caramba, daí, olha só, velho. essa daí, a catedral já estava ela ficou uma obra que ficou parada por quase 10 anos. O esqueleto dela ficou pronto em 60 e só em 68 começaram a retomar a obra e ela foi reinaugurada em 70. Então essa foto é de 68, elas já estavam começando se ver ali os andaimes ali começando a ser montados, eles já estavam começando a refazer. Ela ficou parada porque acabou o dinheiro. Não tinha mais, inicialmente a catedral seria um templo ecumênico, não, ele é católico, né? Mas porque a Igreja Católica bancou essa obra. Ah, tá. Mas a ideia inicial do Niemeyer e do Lúcio Costa que fosse um templo ecumênico. Que não tivesse uma religião específica. Exatamente, uma religião específica. Nossa, ainda bem que não deu certo. Mas porque ia ser uma guerra hoje. Ia virar meio um templo da LBV, né? Que ele é de todo mundo. Ia virar uma guerra, assim, de religiões e... Nossa, não consigo nem pensar. Ainda bem. E aí ela foi a padroeira de Brasília, né? Nossa Senhora Aparecida. Foi consagrada a ela. Brasília tem 2 padroeiros, né? Dom Bosco e Nossa Senhora Aparecida. Eles dividem ali legal. O posto, né? Título, né? Essa aí É o é clube lá na vizinhança, que a gente falou, anos 90. Que falamos. Clube muito legal. O que é interessante, porque ter esses clubes nas quadras, né? Os clubes, originalmente, não eram só na beira do lago, como hoje em dia foram tomados. Né? A ideia do Lúcio Costa, inclusive, era não ter nada na beira do lago, nem nada. Era só, não ia ter casa, não ia ter comércio, não ia ter clube, não ia ter nada. Iam ser só lugares para as pessoas passearem, ter uma infraestrutura de passeio. Mas aí começaram a ocupar, né, os locais, primeiros clubes, já em 1960 já tinha clube ali, já tinha iate, já tinha um monte de clube. A gente almoçou muito no restaurante lá do Vizinhança. Que ali é bem, bem bacana, vizinhança, ele realmente é um clube da vizinhança, a maioria dos frequentadores mora ali perto. As pessoas que frequentam são bem exigentes. Parece que tipo assim, é meu clube. Exatamente, sabe, né? Uma associação ali dos caras são muito... São bem barristas, exatamente. E a ideia do Lúcio Costa, assim, realmente a ideia do Lúcio Costa, a comunidade adotar o clube. Existe outro clube assim na Asa Sul, Asa Norte? Na Asa Norte tem o Vizinhança da Asa Norte. Tem Vizinhança da Asa Norte? Tem. Ah, não sabia. Tem. Acho que é na Asa Norte. 10 ali, perto da UNB, Essa é a posse do Sarney. Sarney, velho. Ninguém de máscara, olha que absurdo. Ninguém. Nas máquinas fotográficas ali do tempo dos dinossauros, cada uma pesando. 1985. Aqui já tem
Palácio da Justiça, Palácio da já Justiça, tá lá, já já tudo tá bem. mais... Já ali Brasília já tá... Tá até mais verdinha a grama aqui, não tava tão 85 já. verde nos anos 60. Encorpada toda, Já tinha muita... Foi um grande evento, né, ali. O imposto de presidente, assim, sem tomar partido, a posse do Lula e a posse do Bolsonaro foram duas coisas, assim, absurdas acho que tão... De históricas, assim, de grandiosas, sabe? E muito diferentes, né? Bem diferentes, exatamente. Total, mas foram duas posses muito simbólicas para Brasília. Sim. E eu fui nas duas, né? E eu lembro que a questão da segurança mudou muito. Porque na do Lula, não tinha segurança nenhuma, assim, não tinha muito limite entre a população e os governantes. Então eu lembro que as pessoas invadiram todos os espaços, literalmente ali próximos ao Palácio do Planalto. Aí ele passou depois de carro ali, as pessoas tocavam nele, né? Aí fazendo um paralelo com a última posse, que foi do Bolsonaro, que foi um esquema muito rígido, você não conseguia chegar perto, você vê como muda. E assim, o esquema desse da última posse, com certeza vai ser o esquema da posse de todos os presidentes daqui para frente. Até porque teve o lance do atentado, da Exatamente, facada, né? Você não chega mais perto do presidente. É. Como até... O que deveria ser o correto, Exatamente, né? Maluco tem pra tudo aí. Então eu acho que infelizmente mudou. E assim, isso se reflete até nos monumentos, né? Você vê hoje em dia o Congresso, o STF, você não senta mais ali na Estátua da Justiça, né? É mesmo. Eu tenho várias fotos aí que as pessoas mandam, as pessoas tiravam foto ali sentada no colo da estátua, ali sentado no pé. Hoje em dia você não pode mais chegar perto, né? Você subir ali na cúpula do Congresso, hoje em dia você não sobe mais. E é certo, né? Assim, é meio que certo. Exatamente. Né? Infelizmente é certo, né? O jeito. Ó, essa aí é Micarecandanga. Micarecandanga. Esse é o grande clássico. Primeira Primeira Micarecandanga. Esses carros estacionados aqui são da galera que foi pra Micaré. Foi, exatamente. Ah, tá. Claro. Porque a primeira vez que você olha assim, você fala, pô, parece que a Micaré na segunda-feira, 8 horas da manhã, que a galera tem que trabalhar. Não, mas aí pararam no Eixinho, aí lá no Eixão Norte. Os Abadá ali, Autora da nova ideia, da Pacalolo, Pacalolo, cara. Todo mundo muito vestido, né? O cara, eu tava em cima do trio com 4 anos de idade. Será que meu pai tava por aí? É possível. É bem possível. Eu fui. Não, acho que meu pai não era de Micaré, não. Eu não fui na Micarecandanga. Eu era muito novo. Não, também não peguei Micarecandanga. Eu gostava do rock também. Só ouvi falar. Mas a Micaré foi um grande evento do Brasil. Mané Garrincha. Isso aí é marotinha. Porra, você postou um dia a foto da marotinha com a medalha. Mesmo Depois medalha, você acha que... Eu corri a marotinha. Você correu? Marotinha era um grande... E era um evento muito legal, né? Porque ele incentivava o atletismo nas crianças, o esporte, olha que né? estranho. Na época eu lembro que eu corri a marotinha, e aí eu corri, depois que eu terminei, a mulher me deu um pão de queijo e água, e eu sentei no negócio lá, e eu pensei assim... Caralho, cadê minha mãe? Tipo, eu tava aqui, tinha um lugar que era reservado pra molecada, que depois corri, eu falei, caralho, cadê minha mãe? Aí eu comecei a andar assim pra perto do muro, aí que eu vi, aí eu fui pra lá. Bem que achou, porque não tinha celular, às vezes perdia mesmo aí da mãe, né? Pensando, hoje, eu pensando, depois que você postou essa foto, eu falei, caramba, e aí? Se minha mãe estivesse lá sentada esperando eu ir até ela e eu lá sentado esperando ela vir até mim, porque a organização, acho que eles não pensaram, né? Não pensaram. Ninguém pensava naquela época nisso. Né? Criança se perdia, tava perdida até hoje. Perdeu, tá aí, deixa eu ver. Um dia alguém acha, né? Caramba, eu corri a marotinha. E era lá no Mané Garrincha, você vê que é o antigo Mané Garrincha. Gigante aquela volta. Sim. É muito grande pra uma criança correr aquilo ali, muita maldade. E no sol, imagina. Ela era no dia 12 de outubro, dia das crianças. Cedinho. Solzão. Não fui, não. Eu corria, quero chegar na metade da... E na época a criança não tinha energia, mas eu quase morri na metade. E tinha os moleques correndo descalço, cara. Não, e a marotinha, ela começou, depois que ela ficou famosa, e tinha grandes prêmios. Era como, imagina, computador ali, anos 90. Computador era um grande. Bicicleta, computador, viagem pra Disney, era só prêmio bom. Eu acho que eu corri, foi por aí, 93, 94. O que você ganhou? Computador, viagem pra Disney? Eu ganhei uma medalhinha de plástico. Ah, legal. Parabéns. Então as crianças começaram... Olha o TJ aqui. Opa, olha o TJ aqui. Esse é o Digão. É o Digão? É o Digão. É o Digão? É o Digão. Lá no Roller Center, que ficava que no... massa, velho! É porque eu vi gordinho, perdeu o TJ. Digão foi elogiado agora. Brincadeira, hein, Digão?
Digão, que é o nosso primeiro episódio. Assista a entrevista com o Digão. Bate-papo com o Digão. Gilberto Aqui no Salomão. Capital. Que olha lá, Isso era velho. o Rolê Center, ficava no Gilberto Salomão, que era uma pista de patins. E já usava decote o Digão nessa época. Ó, o decotão mesmo, né? Era uma pista de patins, cara. Patins, porque era Que o da início hora. da febre dos patins, né? Início dos anos 80. Tinha Aquele patins de 4 rodinhas exatamente. que era dois, Dois, né? não, tá não aí, tinha ó, um dá pra inline ver. ainda. E aí era febre no Brasil inteiro, né? Tinha uma novela Dancing Days que popularizou patins. Então inauguraram naquela parte redonda ali do Gilberto. Quer dizer que o Digão andava de patins? E andava, era a cidade toda ali andando de patins. Era A febre. carinha de... E ele que te mandou a foto, claro, né? Foi. Ele que te mandou. Nosso... Ó, essa da zebrinha é interessante. Quem não teve uma foto na zebrinha, essa eu não foto, tive, não. Eu também não tive. essa zebrinha, vocês tiraram, Você era um tem cara foto na zebrinha? Mas ela sustentou você? Ela... que não era uma zebrinha, né? Era um jegue pintado de zebra, é um jegue. Era um jegue pintado de zebra. Ah, não, mentira. Era um jegue. Que era um cara chamado Seu Manuel. Que ele pintava o jegue dele de zebra. Agora e que eu reparei, né, que não é uma zebra. não é. Ele percorreu o DF inteiro. Todas as cidades do DF ele foi. E eu tenho foto de todas. Muita gente Seu me Manuel manda tá foto. preso hoje. Seria, com certeza Certeza. seria. Pode pintar animais. Não pode, exatamente. Que isso, seu pode. Manuel? Pô, não pode pintar. E aí velho. ele percorria e tirava fotos, dava na hora, porque ninguém tinha Caralho, câmera era praticamente. Polaroid. Polaroid, E eram fotos caras, né? Assim, Pô, e qualidade top. qualidade Eu boa, fico exatamente. impressionado com as qualidades das fotos, velho. E aí ele tem muita foto de todos, tanto do plano, de todas as cidades. O seu Você Manuel recebeu essa foto? recebi essa Deve foto. ser- o menino deve ter de mandar. O menino não, o senhor hoje, né? E tem muita Senhor, muita não, mesmo. pô, isso é anos 90. Você tem cara de anos 90, já tá Isso é a anos qualidade 90, melhor. É dos anos tua 80, idade, anos 80. nossa idade, bonitão. E aí o cara, e ele era um equivalente, eu fiz uma conversão, né? Ele cobrava 5 cruzados novos. E era mais ou menos uns R$70 por foto. Pô, cara, não, velho. não, é caro. Caro. Imagina uma casa com 3 crianças, uma foto cada criança. Tá doido. Já não dava, né? Mas o seu Manuel faturou. Porra, ele deve ter comprado mais uns 3. Acho que morria um jegue, ele comprava três outro. jeguinhos aí e saiu pintando. Exatamente. A PM de Brasília. Essa Aí, Essa era história de Cosme e PSB. Damião, a famosa dupla É. Cosme e Damião. Cosme e Damião. que depois de muitos anos... Voltou, com o Roriz voltou. Roriz voltou. Ela é um com- programa dos anos 70, esse Ah, Cosme não e sabia Damião, não. né? Eu pensava que era do Roriz. Eu achava, O Roriz voltou. eu com achava Cosme e legal Damião. esse programa. Era sim, e as pessoas Policiais conheciam sempre- pelo nome, né? O policial. O seu é. Cosme. todos Pra quem o não seu sabe, Damião. né? Tipo, era um projeto onde visava colocar 2 policiais sempre juntos, andando Uhum. perto da população, Sim. nos comércios, perto das casas. Exatamente. 2 policiais sempre juntos. O Por isso Santos, Damião. Cosme e Damião eram doce, né? Esses dois eram mais travessura mesmo. Atrás de travessura, pra coibir, né? Essa aí é a boate People, que tinha lá no Gilberto Salomão. Pra criança. Muito famosa, criança era matinê. E eles estão gostando muito das crianças, dá Tão pra bem ver, né? animados, né? Estão bem animados com essa boate. Ela Olha a era cara com- da menina ali, velho. Ela era concorrente da Zoom. Zoom foi a boate mais famosa de Brasília em todos os tempos. Muito lembrada hoje em dia. Quem esteve na inauguração da Zoom foi a Xuxa e o Pelé, casal. 86 ela foi inaugurada, né? Caramba, O Clube só... Primavera ali que a gente só falou Xuxa e aqui, Pelé. aqui no Aqui. mês. Clube Primavera. É. Lá de Taguatinga, o clube mais famoso. O Primavera era tão famoso que as pessoas faziam o inverso do que, na época, em vez de dar satélites para o plano, as pessoas iam do plano para o Taguatinga. Eu fui muito nesse clube. Porque Mano, tinha, muito. assim, a melhor festa de carnaval, o melhor Réveillon, além do clube mesmo, né? Inclusive, Sauna. roubaram uma bola minha lá nesse Pô. clube. Fui jogar bola, os moleques, ei, vamos jogar a bola. Aí eu chutei pra ele, ele pegou a bola e foi embora. Saca. Porra, Devolva a bola do Rodrigo. cadê a gente. bola? Aí eu Ele falei, quer a bola de volta. e aí, vocês estão indo, mas vocês vão voltar com a bola? O dono da bola. Pois é, roubaram minha bola. Essa era a famosa, que chama fute gay, que o pessoal, Fute gay? que o pessoal fazia no Réveillon. Era... 704, 700... Entre moradores da 704 e essa, 5. essa foi enviada por esse, mas ela acontecia no DF inteiro, Jogadores né? vestidos de mulher. No dia 1º de janeiro, o pessoal bêbado... Eu já ouvi falar da solteiros e casados. Eu acho que eram os solteiros que jogavam vestido de mulher. Também já tinha, vi isso essa. aconteceu, acho que até os anos 2000 Acho isso que devia acontecia no Cruzeiro também. Em mulher. todas as cidades acontecia. Acontece hoje ainda, se eu não me engano, na Ceilândia.
Fiz uma reportagem lá, dia 1º de janeiro. Ah, legal, que ainda tem. Esse futebol tradicional. Ah, que bom. Fiz uma reportagem lá já tem uns 4 anos. E é tradicional. Então, que bom, Legal. porque no resto de Brasília eu acho que não. Aí Vai sair então, uma foto do Senna lá no autódromo do Guará. Ele corria kart, né, antes de entrar na Fórmula 1. Essa massa, foto aí, velho. de 77, tinha recém-inaugurado, ele foi segundo lugar. Ele tinha 17 anos aí, né? Cara de velho, né? O Senna tinha 17. Perdeu pro Piquet, que é de Brasília. Imagina, moral o cara ganhar do Senna. Fala, ganhei do Senna. Pois é, esse cara até hoje falou assim, sabe, eu falo Senna? Senna, já venci. Rapaz, Senna não é nada, não é nada. Aqui dá pra ver um pouco de segurança no trabalho, que tinha bastante Pois em é, eu Brasília. sei ali no Congresso. Não, era chapéu. O cara tinha um chapéu pra proteger do sol. O chapéu era pra proteger do sol, né? Do sol. Se Não cair era um de tijolo pancada, ali, nem de cair se cair um tijolo tijolo... na já cabeça. Esse aqui de 59, Senado Federal. Ali era aquela cúpula ali que eles estavam construindo, né? E não tinha, porque realmente, assim, naquela época da construção, não existia, a lei de segurança do trabalho não existia, né? Ela já era dos anos 70. Então não foi uma característica de Brasília não ter, porque o Brasil não tinha mesmo, né? Era obra nenhuma que tinha, né? E naquela época da construção, os trabalhadores não cuidavam dos cabelos e das unhas, porque eles não tinham o Venus Hair and Nails. Sim. Mas você de casa pode ter o Venus Hair and Nails do nosso patrocinador. Nós temos um patrocinador e um baita patrocinador que auxilia na manutenção do cabelo e também das unhas. Só em um comprimido desse, a gente chama de comprimido? Cápsula. Cápsulas na verdade, são 2 cápsulas por dia. 2 cápsulas por dia, mas só com uma cápsula você pode ter o auxílio na manutenção dos seus cabelos. Ajuda a das suas prevenir unhas. as quedas. Seu cabelo para de Quebras cair. capilares e a fortalecer as unhas também. Essa questão de unhas fracas, um assunto aqui, é muito comum entre os brasileiros, tanto homens quanto mulheres, assim, unhas fracas Falta mesmo. de vitamina mesmo. De rachar, de Sim. quebrar. Mulher, quebrei a unha. Às vezes é porque a unha dela é fraca e quebra mesmo. Então... Falta de Vênus, falta de suplemento alimentar. Economiza na manicure, né? Economiza na manicure. Vai só pra ótima pintar. dica. Exatamente. Vai só pra pintar. Exatamente aí. Economiza com certeza, cuida da sua saúde. E você também pode ter uma nova vida, né, Rodrigão? New Life hialurônicos. João, pra ficar com a pele boa, Olha aí. pessoal... Boa. Algumas pessoas dizem que esses comprimidos, eles é como se fosse o Botox natural. Bom. Porque auxilia no rejuvenescimento da pele, aquelas marcas Sim. que a gente tem assim, vai tirando aos poucos, de uma forma com produtos 100% naturais. Sem tomar agulhada do Botox. Sem tomar agulhada, sem isso é doer nada. importante. Você Muito cuida, mais barato. Cuida e mantém É. a saúde Oi? da sua pele. Muito Mais duradouro, do que exatamente. procedimentos estéticos, saudável. Eu comecei a fazer o tratamento. Eu reparei que você está com uma excelente cutis. Uma cutis de pêssego. Depois eu te mostro cutizinho, né? a cutis completa. Tá aí, gente. New Life e Venus Hair and Nails. Daqui um mês Conheçam eu posso que vocês falar vão se surpreender. com propriedade. Daqui um mês eu falo com propriedade. Assim, ó. Porque se o patrocínio for ruim, a gente manda embora. Mentira, a gente manda não. Não. Não cancela o patrocínio, não, né? Marcelo, a gente sabe que é bom. Mas sabe, o sim. pessoal apresentou pra gente, mostrou o resultado, mostrou... Então, assim... legal, sim. Exatamente, o Todos principal. regulamentados pela regulamentados Anvisa, pela Anvisa. tudo certinho, não é remédio, tá? É tudo natural, é tudo tranquilo. Você pode fazer uso e deve fazer uso. E deve. Então, o QR Code está do seu lado Em algum direito lugar aqui. para você comprar, né? E durante o programa inteiro foi aparecendo aí também. Legal. Aí, ó, essa foto muito emblemática. Não mudou muito, na verdade, Mudou, é né? só uma foto preto e branco e uma foto colorida. Exatamente. Só os Apesar prédios lá atrás. Apesar que de entrou, ter né? o Brasil 21 ali. 52 anos, não é isso? Sim. 52 anos de diferença, a gente vê que o foguetinho em si não mudou. Mudou muito pouco. Cara, né? e lotado. lotado. Olha aqui, ó. Essa O que foto- mudou é isso aí, ó. Que antes O era que mudou lotado. é isso. O que Hoje mudou estão é no isso. celular É. as crianças, né? Exato. Realmente, é. boa observação. Olha o tanto de criança lá dentro. Não tô falando que as crianças não fazem o uso do foguetinho hoje. Fazem sim, feriados e finais de semana, Mas aqui, não ó, lotam como antes. Aqui tem um... Tinha 2 escorregadores. Um escorregador, Um né, e outro que- ali no que tiraram porque eles eram muito perigosos. Claro que eu tô... Olha o tamanho.
Isso aqui mal do caráter de uma criança, cara. Caraca, A criança é que sobrevive bravo, a isso aqui, sobrevive a qualquer coisa. É tipo um tobogã que cai no Sem chão. água, um tobogã Round sem Six. água. Que bom que Exatamente, cara. mudou isso. E essa parte foi bom ter mudado. Olha ali o outro ali, ó, do lado, tá vendo? Tinha acidente, teve perna quebrada aí, teve muita coisa. Caramba, Realmente, os caras velho. não sabiam brincar ali, não. Porra, isso daqui é Não, assustador. esse é o brinquedo assustador. Nicolândia, né? Nicolândia, exatamente. Já andei. Nicolândia. A cara dessa Essa minhoca, minhoca né? aí. Essa minhoca... Deep Web, cara, total, Exatamente, né? Deep Web. Total. Isso aqui, se você encontra... Se passa em Nicolândia, você passa assim no parque à noite, olha De pra essa minhoca. madrugada, ela Madrugada. ri pra você ali. Se fosse no Guará, essa minhoca ia olhar pra você E ia cumprimentar. cumprimentar. E E aí? aí, doido. Era o mirante do aeroporto. Ah, que é onde as crianças não, as pessoas iam pra Esperar. assistir os aviões. Exatamente, era o ponto turístico de Brasília. Quem falou isso pra gente? Não sei. Mas Era um alguém falou. grande ponto turístico. Alguém falou. Que massa. Isso durou até quando, você lembra? Até 92, com a reforma do aeroporto. A reforma em várias etapas, né? Mas ele foi desativado em Pô, 92, que pena, esse porque mirante. crianças, principalmente, Sim, era. Gostariam E tinha esse quiosque daqui muito hoje bom. em dia. E tinha um quiosque de fliperama. Então a criançada adorava, porque tomava sorvete, jogava fliperama Via os E via os e via os aviões. aviões. Era Era um um programa de passeio, domingo. velho, Era que programa de legal. Eu domingo. fui uma vez que eu fui receber uma tia minha, que eu morava, que ele tava voltando de viagem. E aí eu fiquei horas e horas. Pois é, Ele, meu primo, que era o exatamente. filho dela, ele ficou horas e horas ali. E tinha molecada jogando bola nesse mirante. Pois é. Porra. Você da vê hora, também, cara, que da claro, hora. a segurança disso é zero, né? Você tá ali do lado do Tudo avião. segurança. É zero. Capaz do avião confundir a pista com o mirante. Exatamente. Aí ele parava Você pulava assim, ali, galera, desce aqui já no se mirante. Ó, É. Ele parava encoladinho. Vai lá, TJ. Da você tinha hora, perguntado da pra hora. ele sobre... A minha dúvida é, obviamente você estuda muito para falar tudo isso e você fala com muita propriedade. Mas você chegou a fazer algum curso, Estudar sabe, história. estudar história? Você é um historiador hoje? Ou é tudo você com a cara e com a coragem, indo atrás, pesquisando? Eu nunca fiz nenhum curso. Eu nem sei se tem cursos específicos sobre Eu não Brasília. sei nem falar sobre isso porque eu não sei, Eu né? também não, Mas acho que nem tem nem muito. o curso de história também. Não, nada. nunca fiz. Ele é muito mais. Eu acho que ajuda, assim, minha profissão de publicitário, que já é A gente de nem contar falou a história. que você é publicitário, Sim, trabalha em exatamente, agência. sou redator. E a própria linguagem que eu criei para o História de Brasília, ela vem muito da publicidade, que é você falar com poucas Legal. palavras uma história complexa, né? Fazer o marketing Publicidade de uma é cidade isso, tão né? completa. É 30 segundos para contar uma história. Então, é mais ou menos eu tentei pegar isso. Boa. E é isso que eu utilizo muito, essa linguagem de comunicação mesmo, de você vender, entre aspas, um produto, eu vendo uma história. E vende Vende a muito história. bem vendido. De uma cidade. Ali o livro ali, ó. Sobe aí o livro Ah, que tá aqui com a Aí, gente. que é o livro que tá Esse com a é o gente. Pedro, meu filho. Ah, Foi seu meu filhote garoto que propaganda. tem que Boa, ser, né? boa, É o boa. modelo. Exatamente, que tá aí no livro. É de graça? Que tá aí. Ele não cobrou nada ainda. Ainda. Molecada. Da tá hora demais complicado. o livro. Da hora demais. Pedro, a gente poderia ficar aqui hora. Pedro. Fala, Eu seu procurei filho. quem é Pedro. Pedro João, que eu falei. a gente poderia ficar Ah, o aqui filho dele. hora. A gente pode fazer a versão 1, 2 e 3 desse Vamos lá, programa. vamos fazer, vai com ser massa, certeza. cara. Muita história O que de não BSB pra falta contar. É a história da nossa cidade, do nosso quadradinho. Capital, que também é cultura, é Total. aula de história. E o programa mais Brasília. Sim. Brasília até hoje, Brasília do início ao fim. É. Estamos respirando e inspirando Brasília aqui. Exatamente. Muito De bom. todos os programas, a gente fala muito de Brasília, a gente traz convidados de Brasília, pessoas que são daqui, que têm a sua história aqui, mas a gente está falando agora de Brasília. Brasília Brasília agora mesmo, é... É, O nosso Brasília, convidado é João e Brasília. João Muita história, e a própria Brasília Brasília. é demais. Que da hora, que da hora. Sobe lá em Simão mesmo, tem um monumento que eu fiquei em dúvida. Sobe lá. O que foi que você tá rindo? Eu sei qual que é o monumento. Já sabe? Um monumento que eu queria mostrar pro pessoal de casa. Tá bem lá em Simão mesmo. Um monumento, queria que o João falasse que o monumento é esse. Realmente muito bonito, mas chama atenção e eu não lembro o nome. Ali, ó, ali embaixo o monumento. Ali. Esse aqui? Isso. Rapaz, que monumento, hein? Não é o chifrudo, não, né? Não. Cara,
Eu ia fazer essa piada, velho. Eu ia Chupa, chamar, TJ. velho. Eu juro que eu pensei em fazer essa piada. Eu Só vai achei que falar você que ia- é o chifrudo. Eu achei que você ia pedir, ó, acho que deve ter uma foto do chifrudo em algum lugar aí. Que o Deve chifrudo ter. é um dos meus monumentos preferidos, a gente não falou dele. Vamos falar do chifrudo real, Vamos, não o esse chifrudo que é... real. Não, Outro esse aí não é chifrudo. chifrudo, Esse é não. do meu esse aí não é espetáculo, chifrudo, tá, não. gente? Recomendo, Vai eu vi dar tempo. ontem, eu tava ontem no espetáculo, galera, muito legal, recomendo. Que bom, Vamos agradeço. Agora vamos falar do chifrudo real. Chifrudo, eu gosto tanto do chifrudo, ele é tão Você ele tem é bullying. a primeira pessoa que Eu gosto do escuto que chifrudo, fala eu que gosto. gosta do chifrudo. Ele Por tá quê? tão abandonado. Eu acho ele muito simbólico. Ele não é feio, ele é esquisito, mas é um esquisito que dá uma personalidade para a cidade. Ele foi um presente ali da França. Isso, eu pesquisei 67, uma época. Ele chegou aqui em Brasília. O Lúcio Presente, Costa, não. presente, né? Porra, a França deu a... Não, tinha... O Cristo Redentor pro Brasil, a Estátua da Rio Liberdade de Janeiro. pro Rio de Janeiro, a Estátua da Liberdade pros Estados Unidos, Nova York. Foi. E Brasília, O ele deu chifrudo. chifrudo. Porra. Não é possível. real dele é extremamente Solários. Solares. Solares, é bonito. Não, nome bonito. Solários, é. Nome de empresa de comunicação boa, né? Exatamente, Lembra? é. Lembra O nome mesmo? do chifrudo, se não me engano, se você quiser depois saber mais sobre a história, é www.solaresmultimídia.com.br. Que olha, você tem ele toda tá a online história. já, E os tem a lista Solares, de todos os chifrudos de Brasília. Se você aí está desconfiado da sua esposa, pode entrar lá que você vai. Se o Solares. seu nome estiver na lista. Pô, aí, TJ, gostei desse elogio. Você não é feio, você é esquisito. Mas é o exótico. Não é isso? Mas o chifrudo é legal, cara, porque ele representa o candango. Ele é um cara. Ele é um cara. ele é um candango com uma espada e um escudo. Ele é muito doido aquele. E dois chifres. E dois Aquilo chifres. pra mim foi desenhado No caso, pelo Niemeyer, ele mandou Ele é muito pra doido França. aquele monumento. E o nome chifrudo é simplesmente uma gíria, porque É. tem uma Tem ponta um pra chifre, cima. Cara, né? o DFTV chama de chifrudo. De manhã, quando você tá assistindo DFTV, que é falando de trânsito, o pessoal que sai do Valparaíso, ali perto do chifrudo, tá tudo parado. Eles é Mas não chifrudo, vai chamar pô. perto do Ninguém vai Solares, saber, né? né? Quem é Do Solaris, né? chifrudo. É o chifrudo, virou chifrudo. É. Não tem como. Mas eu torço por uma revitalização. Ele tá muito destruído, Você pichado. tá falando do cara. chifrudo ou do, chifrudo. TJ? Ah, Não, tá. TJ tá bom. Precisa de Tá revitalização, bom? não. Tá muito destruído, não. Não, o TJ tá bonito. Ele Mais ou toma menos. nosso ácido ali, hialurônico. Não, Tá bom. agora eu não vou ficar destruído mais, Agora tá porque eu vou bom, tomar o exatamente. hialurônico, e aí eu Vai quero começar o ver. hialurônico. Exatamente. Aí eu quero ver. João Amador. Aqui tá o perfil do João também, viu, gente? Pra quem quiser seguir, Arroba não João só a Amador. História de João Brasília. Amador. Pô, tu conseguiu esse João perfil Amador. aí? Pois é, era mato Esse ainda. arroba, João No Amador? Instagram, 2010, eu acho que eu comecei Olha no Instagram. só, Não velho. tinha nada. Colunista na CBN Brasília, criador do História de BSB, pai Ah, de é, humanos. Que Fazer bom. meu merchan lá também na CBN toda Faça. sexta-feira, 10 Toda e sexta? 20, tem a coluna lá, eu falo sempre uma história diferente sobre a cidade. Geralmente eu linko com algum tema atual, por exemplo, sexta passada eu falei sobre zebrinha, com o gancho da volta das zebrinhas, então eu sempre tento fazer um link, mas Legal. é sempre uma história diferente ali que a gente 10 e 20? conta. 10 e 20 Todas toda 10 e 20 sexta-feira. na CBN. Qual que é a CBN? Qual que é a estação? É a 100, Não, Sim. CBN 95.3, não. ixi, não sei mais. Beleza. Então, gente, vai lá no Google, É, CBN Brasília, e escuta o João Acho que lá é toda 95. sexta-feira às 10h20. 95.3. é isso mesmo, 95.3. 95.3. Exatamente, Escuto bastante 95.3. Também tem que ser o cara que escuta, porque o cara que tá lá falando não. Exatamente. Eu só vejo online também, né? Já sei muito online. Não, Cara, maravilha. João, Isso, 95.3. 95.3. Agora, nunca essa pergunta foi feita para alguém com tanta propriedade no assunto. e digo, eu estou com a expectativa lá em perguntas. cima. Eu também. Eu tô com a expectativa lá em cima. Atenção, pode fazer. João, nosso podcast, ele é de Brasília pro Brasil, né? A gente quer levar Brasília pra esse Sim. Brasilzão, mostrar nossa cara, mostrar nossa cultura, mostrar nossas pessoas, História. nossa história agora. E aí a gente quer saber, o que que você levaria de Brasília para o Brasil, que você não vê no Brasil, e o que que você traria do Brasil para Brasília, que você acha que ainda falta aqui pra gente? Olha, aqui essa é uma grande pergunta. Deixa eu pensar um pouquinho. O que é que eu levaria Pode pensar. para temos tempo. Brasília? Brasília, com uma cidade tão legal. Eu acho que eu levaria não a diversidade, mas a diversidade de congregar o Brasil inteiro.
Quando eu falo Brasília, ela foi Cidade de planejada povos. para isso. Você juntar o Brasil inteiro num só lugar e virar um novo povo. A profecia do Dom Bosco meio que fala isso também, uma nova civilização. Eu tenho certeza que nós somos a nova civilização do Brasil, um novo momento, uma nova etapa do Brasil. Então eu acho que é legal a tolerância que a gente tem aqui com culturas diferentes, e a tolerância e você receber bem. Aqui a gente recebe bem todos os sotaques, as culturas. É uma característica do brasiliense que muitas vezes a gente não vê em outros lugares, que o pessoal às vezes tem preconceito, não gosta, animosidade com Realmente. outro estado. Em Brasília isso não existe, cara. E a gente recebe todo mundo muito bem, porque todo mundo ou veio de outro lugar, ou é filho de alguém que veio de outro lugar, ou é neto, né? A gente está numa geração que tá moldando uma cultura ainda. Então, acho que essa característica de Brasília, e eu tenho certeza que ela vai se espalhar pelo Brasil inteiro ainda. Em Boa, breve, né? boa, Em breve boa. ela vai, em breve ela Respondeu vai. bem, boa. E o contrário, que você traria, já que você morou em tantos lugares, né? Sim. Na sua infância e adolescência, que você traria de outro lugar do Brasil que não tem aqui ainda? E que não seja praia. Que não seja praia. praia. Tá proibido, já Não falaram tá, né? muito. Imagino. Só se você tiver medalha olímpica e pan-americana, você pode falar praia. Tá na regra. Tá na regra. Tá na no regra. artigo ali, no né? artigo 33. Tá no na inciso regra. 4. Inciso 4, Eu acho que é uma reclamação de muita gente que vem de Brasília morar aqui. O pessoal de Brasília é meio fechado, né? E embora eu concordo, eu acho que é um jeito nosso. Não acho ruim nem bom, é só uma característica. Mas acho que o brasiliense podia ser um pouquinho mais aberto, assim, de vamos dar mais bom dia pro nosso vizinho, vamos conversar conhecer o mais. vizinho, né? Exatamente. Vamos conversar mais, mas eu também sou assim, a gente acaba ficando assim. É uma característica muito nossa. Eu não sei por quê, porque no início de Brasília era o oposto. Imagina uma cidade onde ninguém era daqui, todo mundo era de fora, e as pessoas dependiam de uma das outras para sobreviver, né? Então, assim, a vizinhança, esse sentimento de vizinhança era total em Brasília. Quem é antigo aqui dos anos 60 fala que os vizinhos eram parentes. Você não tinha parente morando em Brasília, verdade. né? E eu não sei em que ponto da nossa história esse jogo virou e a gente começou a se isolar mais. Eu não sei por quê. Não, eu acho que eu sei. É tecnologia. Também, Acho que hoje a gente não precisa mais do vizinho. Não precisa mais pedir um açúcar pro vizinho. Vai no iFood, né? Mas tecnologia tem em todo lugar. Não, mas antes a gente não tinha. E eu acho que essa era a proximidade que a gente tinha com o vizinho. Vamos ver a novela, vamos ver o jogo. Hoje cada um vê o seu jogo. Hoje Quando cada criança, né? Chama ali pra as descer, crianças vamos brincar, andar de brincavam bicicleta. juntas. Hoje cada criança tem seu celular. Eu acho que talvez isso E aqui Brasília não tem idade suficiente para ter formado uma cultura diferente dessa. Exatamente. Por exemplo, o Nordeste tem a tecnologia, mas se tem a Sim, cultura enraizada Total. de, enfim, cumprimentar a todos, Sim. de falar, de receber, Você vai na hospedar. casa das outras pessoas, né? Sem Exatamente. avisar, né? Em Brasília isso é um crime. Se você chegar na casa de alguém, Nossa, tá doido. né? Quem foi que Sem falou avisar isso? que foi antes. A Nicole do Balão É Geral, mesmo? ela falou, ela é de Minas, Foi interior. parecido o que ela falou com... Lá na casa Como dela, você desde que disse. chegava lá, tinha gente que os vizinhos entravam na casa dela, ela ia entrar na casa dos vizinhos. Acho que aqui em Brasília, pra ela ir na casa da sogra dela, se ela não avisar, Tem que avisar, ela tá exatamente. cometendo um crime. Exatamente. Isso realmente não acontece. Eu morei em Fortaleza há muitos anos, lá era muito normal você chegar sem avisar, vim aqui passar a tarde com você, ver televisão. Ok, né? Em Brasília isso não existe. Realmente. E provavelmente não vai existir nos próximos Por um bom tempos, tempo. né? Por um bom tempo. Mas foi isso aí, pessoal. Esse foi João Amador. Que não tem nada de amador, De é um amador. profissional quando o assunto é Brasília, meu povo. Falamos aqui da história de Brasília. Com certeza vamos ter que ter um capítulo 2, porque... Vamos nessa, vamos fazer o João temáticos, tá vamos fazer. já lançou o livrinho dele. História de Brasília para 1. crianças. É um. Já pensando 2, Pois 3, esse 4. aqui é nosso. Na Você se sequência. vira, vai atrás do seu. Baratinho, Entra adquira no o seu. site. R$30 lá nos Pô, tá pontos, baratinho tá demais. barato, Gente, tá é de muito... boa. Visualmente é muito bonito. Eu gostei bastante. E o conteúdo É. riquíssimo, diferenciado mesmo. Então, esse foi João Amador, Histórias de Brasília, TJ. O que você achou? É nóis, foi maravilhoso. Obrigado, gente. Eu falei que ia Muito falar legal, quem é seu valeu. irmão, que queremos trazer, inclusive. Sim. Muita gente não sabe, mas o irmão do João também entende muito de Brasília e é simplesmente um cara que já levou muito artista brasiliense e nacional, artistas conhecidos nacionalmente, para dar uma volta em Brasília, em uma Brasília.
Daniel Zucco, seu irmão, não é isso? Irmão. Parece, inclusive. Pô, É coisa de irmão, né? Parecer. Ele tinha barba por um tempo, a gente ficava mais... Quem é mais velho, As você pessoas, ou ele? eu sou mais velho. Então é ele que parece com você, né? As pessoas confundiam a gente um pouco, mas ele ficou mais vocês careca parecem. e tirou a barba. Daniel Zucco, uma figura muito importante na nossa cidade, a gente Sim. quer trazer ele aqui também. A gente tá falando do Dedé Santana, ele entrevistou, lembrei agora, o Daniel entrevistou, tem uma entrevista do Foi, Dedé, tem mesmo. e ele conta essa história. Que massa. Ele conta essa história legal lá da... Que legal. Dedé. Uma coisa que eu quero abordar muito com o Zucco quando ele vier é uma questão que ele entende muito, a questão da linguagem de Brasília, gírias, tudo sotaque, isso. né? Mas ele tem sotaque, é o grande... Vamos abordar isso com o Zucco, polêmica, porque é a ele grande já polêmica. estudou muito esse assunto, É, fora sobre minha Brasília e tal. Mas aí, 2 irmãos que entendem muito, representam muito bem nossa capital. cidade. Total. Beleza. É isso. Valeu, meu povo. Esse foi o Capital, que... valeu, Um galera. abraço para o Obrigadão. Adson, nosso diretor Obrigado a financeiro, todos. economia, Tomás Kennedy. Qual é o seu sobrenome? Alvarenga. Tomás tem. Tomás Alvarenga. Tomás é filho de português, ele tem 18 sobrenomes. Nosso cineasta, cinegrafista e tudo mais. Eu sou o TJ Fernandes, esse é Rodrigo Ramos, esse foi João Amador e até o próximo Capital.